Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é a Marileia Lasprila e a Marileia Lasprila de Oxumaré, e a gente está começando hoje com um pod Macumba e Espiritualidade, né? E esse pod é feito exclusivamente para você, macumbeiro, para você, feiticeiro, para você que frequenta Umbanda, Quimbanda, Jurema, Candomblé, né? Ifá, e também para você que é curioso, simpatizante ou que tem mesmo interesse em aprender. E hoje a gente vai estar falando sobre o empreendedorismo afro, e a gente trouxe aqui um convidado, né? Que vai falar um pouco sobre a trajetória dele. Então, aproveita que eu estou falando, já compartilha esse podcast, já manda nos seus grupos de WhatsApp, já disponibiliza no seu Facebook, no seu Instagram, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, né? Chama o pessoal também para vir aqui participar, porque você é participante, né? Você não é só coadjuvante, porque você pode mandar sua pergunta. Então é só abrir a caixinha e pode mandar sua pergunta, que a gente vai ler sua pergunta, vai mandar um abraço para você e a gente ainda vai responder, tá bom? E é isso, vou passar a palavra aqui pro meu companheiro de pod Macumba e Espiritualidade, Alec da Quimbanda. Boa noite, galera. Boa noite, e a Marileia. Então eu acho isso muito interessante, sabe? Eu acho que é um passo muito grandioso dentro da nossa religião, porque tocávamos nos fundos dos terreiros, foi o que o Bruno nos contou, que o termo terreiro vem lá do fundo, né? E hoje nós temos grandes festas e eventos, e na porta ali do evento tem uma feira, né? Uma feira de objetos mágicos. Quer dizer, nosso povo começou trouxe para dentro da religiosidade hoje, para você ter uma grande festa, para que tenha mimimi, tititi, porque grande festa tem que ter mimimi, tititi. Tem essa turma lá na porta, né, que é uma feira com vários elementos. Quero mandar um beijo para os companheiros também, né, para o pessoal do serralheiro, do axé, para o pessoal, a Ana, né, que é da Rosa, que está sempre aí na porta desse evento. E estamos aqui então com o Tiago, que é responsável por um dos trabalhos mais lindos, que é os Fios Encantados, né? Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Eu sou o Tiago da Fios Encantados. Sou um empreendedor do axé, posso dizer que um pouco recente, mas tenho trilhado um caminho que eu me orgulho bastante, porque a Fios Encantado, ela surgiu justamente para trazer algo que eu buscava e eu não encontrava em outros lugares, né? Porque uma das coisas que eu prezo muito é a questão da individualidade de cada fio, a individualidade de cada material que é entregue para uma entidade, que é entregue para uma pessoa do axé, porque cada um tem a sua espiritualidade, cada um cuida dela com o auxílio do seu pai, mãe de santo, dirigente, né? Mas cada um tem a sua. E a Fios, ela surgiu justamente disso. Surgiu da vontade de trazer o individual, trazer aquela peça que falta, trazer aquela identidade daquele médium, trazer a identidade daquela pessoa que vai ter um fio, né? Então é daí que a Fios surge, né? E daí que começa o meu empreendedorismo no axé em si. Entendi. E quando foi assim que você teve um despertar? Porque você também trabalha em outro segmento, né? Sim. Quando foi que você sentiu assim, não, é algo prazeroso para mim fazer fios de contas, é algo que eu gosto? Como foi que você descobriu que você gostava de fazer essa manualidade, que você gostava de fazer essa conexão com a espiritualidade? Isso assim, desde o início, minha jornada no axé começou há 9 anos atrás, que foi quando eu retornei. Eu falo que eu retornei porque eu sou de família tradicional do axé, do estado de Goiás. Então assim, foi quando eu retornei para a espiritualidade. E ali, meu primeiro encanto foi observar os fios. Eu achava muito bonito, eu achava muito delicado o trabalho que era feito ali. Deixa eu então me expor, né? Olha, eu tô um pouco chique hoje. Ó, você percebeu? Eu liguei lá na Nigéria, disse que esse colar tem um significado quando você tá pronto para ir pra guerra. Então, como a gente ia falar de fios, aí eu vim com esse colar, olha, que lá representa quando a gente está pronto para ir pra guerra, porque os fios têm um significado, não tem, Thiago?
Sim, cada fio ele vai trazer um significado dentro de cada matriz que é entregue, né? O que uma pessoa que vai iniciar, vai começar a fazer um fio tem que entender? Primeiro, cada área vai ter a sua disponibilidade, como é feito, o porquê é feito. É uma coisa que eu falo, eu tenho fios diferentes do outro. Como que vem isso? Porque quando eu vou fazer um fio, eu me disponho de visitar casas, sentar com as entidades ali presentes e perguntar, qual que é a sua história? Se eu fosse fazer um fio, qual que seria as cores? Como que seria a disposição? Eu já vi o Thiago fazendo isso várias vezes com entidade em terra, né? Eu gostaria de um tridente, qual a cor, eu acho isso muito bacana, muito legal. Porque assim, cada casa vai ter a sua doutrina, cada casa vai ter o seu modo de... Existem fios, por exemplo, que eu não faço. Fios para saída de santo, que devem ser feitos ali dentro dos mistérios da espiritualidade, esses eu não aceito, independente do valor fazer. Por quê? Porque a pessoa está ali recolhida, ela tem um fundamento que deve ser feito ali dentro, entre ela e o sagrado dela, né? Igual eu falo, eu tenho total responsabilidade e eu tenho total cuidado ao fazer. Porém, eu não pego para fazer porque eu entendo que determinados tipos de fios é da pessoa com a espiritualidade dela, dos mistérios dela com o orixá dela, né? Então eu tenho esse cuidado, porque a fios não é sobre questão financeira, não é sobre valores em si. Acredito que o pai já me viu em alguns lugares, sabe como que eu lido em questão de valores. A fios ela é muito sobre levar qualidade, levar um diferencial, levar aquele momento que a pessoa olha para uma peça e os olhos dela brilham e fala assim, nossa, eu imaginei essa guia, como que essa guia está aqui? Ou eu vi a identidade ali, né? Exatamente. Isso é muito bacana. Dá boa noite aqui pro pessoal que está entrando no chat, Marcos Vinícius, Tião Bola, a Lindaura, sejam todos bem-vindos, vamos compartilhar aí o nosso podcast e quem tiver perguntas dentro da parte de empreendedorismo, se você também tem vontade, né, de produzir algo, que você é uma pessoa de terreiro ou não, mas você tem vontade de produzir algo, né, voltado para o público de terreiro, pode fazer pergunta aqui, né, que aqui só tem empreendedor, tá? A primeira pergunta eu queria fazer, na verdade, para a Marileia. Para mim faz aí. Quando a gente chega, né, no candomblé, porque aqui você está representando o candomblé, o Iaô, às vezes nem a Iaô, a Bian, ele ganha um primeiro fio. E qual o nome desse primeiro fio? Qual a importância desse primeiro fio? Na verdade, a gente chama de... Porque assim, fios é um nome meio que generalizado, né? Quando você está no candomblé, você só tem direito a fios a partir do momento que você passa pela ritualística. Por exemplo, você não é iniciado, mas você passou pelo ebó e pelo bori, você vai ganhar um fio de Iemanjá, de miçanga pequena, e um fio de Oxalá, né, de miçanga pequena também, na altura até o umbigo. Por que Iemanjá e Oxalá? Porque como você não é feito no santo, você não é iniciado, você não é pertencente, quem vai te cobrir, quem vai te guiar, quem vai estar com você é Iemanjá e Oxalá, porque é o pai e a mãe de todos os orixás, né, dentro da nossa tradição. Então, às vezes, por exemplo, até olhei... As pessoas me questionam, às vezes elas chegam aqui já falando, eu sou da Oxum. Eu falo, você é iniciado? Não. Aí eu falo, não, então você não é do Oxum. Porque na Umbanda não tem como se iniciar um orixá, porque precisa-se de alguns elementos básicos que não existem dentro da Umbanda. Na Umbanda, a gente pede para orixá, por quê? Porque as linhas da Umbanda são regidas através dos 7 orixás, né? Então são 7 linhas da Umbanda, é regido pelos 7 orixás, mas são regidos. Isso não quer dizer que você é iniciado para orixá dentro da Umbanda. E também tem pessoas que às vezes acham que o Omolocô é você ser de Umbanda e fazer orixá. Não é. O Omolocô também é um rito único com iniciação, onde você precisa ir para dentro de uma casa de Omolocô para passar pelo processo iniciático, pagar suas obrigações de 1, de 3, de 7, receber seus direitos para poder abrir uma casa de Omolocô. Então, o que acontece?
Dentro do candomblé, você precisa passar pelos ritos, né? Você precisa nascer para orixá, tomar um manto, tomar 3, tomar 7, tomar 14, tomar 21 e assim vai. Então, cada idade tem um tipo de fio. E, por exemplo, o candomblé, ele tem algumas nações, né? Então, tem a nação, a gente tem 2 línguas, que é Banto e Yorubá. Banto é o pessoal de Angola. Então, as pessoas falam, eu sou de Angola e faço Ogum. Você não é de Angola. Angola faz inquice. Eu sou de Jeje e faço Ogum. Não, você não é Jeje. Jeje faz Vodum. Então, orixá, ele é de candomblé e Yorubá, que é Queto, Efon, né? E algumas outras descendências daí. Então, o que acontece? Dependendo da sua nação, varia um pouco as cores, né? Mas como eu sou pertencente a Queto, ramificação do Axé Oxumaré, não sou do Axé Oxumaré do Babapc, porque não nasci lá dentro. Mas na época que eu dei obrigação na casa e a Tereza, ela estava com o Babapc. Então, somos ramificação, né? No caso da minha iniciação. Então, estou falando sobre mim. Então, o que acontece? Tem as cores de cada orixá correspondente. Você tomou um ebó-ebori, você não tem nenhum fio de miçanga pequena, não? Não, essa miçanga é grande. Não, a miçanga menor. A miçanguinha. Isso, é a miçanguinha mesmo. Isso. Então, o de Queto, a preferência é a miçanguinha, né? Então, é um fio único feito de miçanguinhas. Qual o nome desse primeiro fio único de miçanguinha? A gente chama de conta mesmo. Uma conta. Uma conta. E aí transparente porque ainda não é transparente. está Não, é transparente porque a cor de Iemanjá dentro do candomblé é o transparente. Tá? E o branco é a cor de Oxalá, o branco leitoso é a cor de Oxalá dentro do candomblé. Agora, depois que você é iniciado, por exemplo, a Iemanjá, tem uma qualidade de Iemanjá que o fio é verde cristal, translúcido, entendeu? Mas aí você tem que ser iniciado para aquela determinada qualidade, né? E totalmente diferente das cores que são usadas para representar os orixás dentro da Umbanda, né? Você acha a diferença? Vamos citar. Por exemplo, a Exu vai ser preto e vermelho tanto no candomblé quanto na Umbanda, ou existe outra cor que possa ser atribuída a Exu dentro do candomblé? Então, dentro do candomblé, você pode usar branco, preto e vermelho, e também pode usar o colorido, dependendo do Exu orixá. A gente está falando sobre orixá, né? Isso. Então, por exemplo, me empresta aqui, só que essa aqui é de cristal, né? Mas, seria por exemplo, de miçanguinha, né? Seria de miçanguinha, e aí o quelê tem os elementos dele, né? Para dizer que é um quelê, tem um fio único, pode ser o colorido também, tá? As pessoas acham que o colorido é usado somente para o Oxumaré, e na verdade não, porque quando faz as contas de iniciação, geralmente é usado o amarelo e preto, e tem algumas qualidades também que mudam um pouco a cor, né? Mas a maioria da conta que é feita é amarelo e preto. E o Ogum? O Ogum é o azul marinho, né? Aquele azul escuro. Enquanto em outras tradições, geralmente o pessoal usa verde. Agora a gente tem uma qualidade de Ogum, depois que você é iniciado, que a conta é verde. É igual uma conta que o pessoal fala bastante, é de Oxóssi. Né? Qual seria a cor de Oxóssi? Oxóssi é azul céu, né? E dentro da Umbanda? Dentro da Umbanda é verde. Tá vendo? Eu fui bandista, querido. Eu sou, né? Não tem como você deixar de ser. O Molu não tem variação, tá? O Molu tem variação. Tem algumas que são preto e branco, e tem outras que são preto, branco e vermelho. Olha, aí vem o Oxumaré. Oxumaré é amarelo e preto. E a variação quando muda para Angola ou para o Jeje? Aí de Angola eu não sei como são as cores. A Umbanda permanece igual, Na verdade não tem como existir o Oxumaré dentro da Umbanda, né? Porque se a Umbanda, o início dela, a essência dela começa a partir das 7 linhas dos 7 principais orixás, que é Iemanjá, Oxalá, Oxum, Oiá, Xangô, Ogum, Oxóssi, né? Foi os 7, né?
Então não tem como vir Oxumaré, porque Oxumaré, na verdade, ele não é nem orixá, ele é um encantado. Então é uma falácia isso, né? Às vezes as pessoas tentarem pegar coisas do candomblé para inserir dentro da Umbanda para fingir que é uma nova Umbanda. Não tem como. Se for existir, vai ter que vir com outro nome e não Umbanda. E Logum tem diferença? O Logum Edé tem. Logum Edé, a conta é azul, é a conta de Oxóssi com Oxum. É um azul céu, né? Mais clarinho com dourado. E aí vem Oxum, que vai ser? Dourado. Amarelinho tem qualidade de Yansan, ou de Oxum, que é amarelo gema, né? Aquele ovo. E a Yansan? A Yansan é a maioria, dentro do nosso queto, é uma cor terracota, tá? É terracota ou pro lado do marrom. Não aquele marrom escuro, aquele marronzinho meio avermelhado, tá? Mas tem algumas casas de candomblé que usam vermelho, mas o nosso não usa, porque o vermelho, coral, é usado para Aiowá. E aí vem Obá. Obá é laranjado. E aí faltou Nanã, né? Nanã, ele é lilás, só que a gente usa o azul marinho com branco para dar o lilás, né? Então intercala, ou pode ser também aquelas rajadinhas, meio lilás, então tem rajadinha também de azul com branco e branco com azul. Então, porque tem muita gente, eu tenho certeza que a senhora já passou por isso. Olha, eu ganhei esse fio, eu fui na Bahia em tal lugar e me deram essa conta de proteção, para que santo pertence. E tem muita gente que está entrando através do podcast Religiosidade. Então é importante ressaltar que os fios mostram um determinado grau dentro do candomblé, como a Iá contou, e que as cores remetem, tem uma ligação com o orixá, e essas cores vão variar. Por exemplo, o azul de Oxóssi, aqui no candomblé, lá na Umbanda vai ser o verde. O verde. Mas os dois são de Oxóssi, tá? Nações diferentes. Né? Que acontece também? Dependendo do tempo que você tem de candomblé, vai mudando as contas, né? Então, você tem fio de contas retinho assim, quando você nasce. Não, quando você dá bori, quando você nasce, você tem o delogum, que é um fio único de 16 voltas. Quando você paga 3 anos, você tem o trigum. Quando você faz 7 anos, aí sim você usa o fio de contas, que é um fio de firmas, igual aqueles que você geralmente usa. E a partir dos 3 anos também você pode usar o chicote, né? Eu acho muito bonito o chicote, eu acho ele bem trabalhado. Que é o que, o chicote? Poxa, eu vou pedir, daqui a pouco eu mostro pra vocês que eu vou pedir pra alguém pegar um fio de contas, um trigum, um chicote e um delogum. Aí a gente mostra depois. Para tirar todas as dúvidas. Isso. Então pode perguntando aí, gente. É importante esse assunto. Mas falando aqui pro Thiago, que o Thiago está correto, né? Porque assim, você fazer contas para entidades é muito legal. Por exemplo, hoje eu sou meia orixá. Então, eu posso hoje encomendar uma conta sua. E aí, a partir dessa conta que eu encomendo, ela vai comer durante a minha obrigação, entendeu? Mas no processo iniciático não tem como, porque esse delogum e esse quelê, eles vão passar por alguns fundamentos através de elementos que eles são constituídos de acordo com o seu orixá, com a qualidade do seu orixá e às vezes até com o caminho do seu orixá. Porque tem coisas que não são faladas dentro do candomblé. Todo mundo acha que todo mundo é iniciado só para orixá, e não é verdade. Existe a iniciação. Você é iniciado para orixá. Dentro dessa iniciação, você é iniciado para uma qualidade de orixá. E dentro dessa qualidade, você também é iniciado para um caminho. Porque às vezes uma qualidade tem vários caminhos, né? Então, por que é um erro, às vezes, você ficar trocando de casa e pulando de casa em casa? Porque se o seu pai fez ali uma qualidade e ele deu um caminho, se você não souber qual que é o caminho, às vezes sua vida pode dar uma bagunçada e você dá outra obrigação em cima, entendeu? Agora, depois que os meus filhos completam 7 anos, eu geralmente falo qual que é a qualidade e falo o caminho para ele, porque ele já está ali na maioridade. E aí até isso influencia na confecção do fio, entendeu? Essa é uma outra questão que eu falo bastante. Tem pessoas, às vezes, que chegam para encomendar um fio e a pessoa não compreende, né? E eu sempre pergunto, você frequenta uma casa, você tem um sacerdote, você tem uma dirigente, você tem uma pessoa ali que possa te orientar com relação a isso? Não, eu não tenho. Você já trabalha com uma entidade, você já teve a experiência de ser um médium ali? Não, não tenho. Então você não está levando uma guia, você não está levando um fio de conta, você está levando um colar.
É porque para ela não vai ter o significado religioso, a conexão. Assim, às vezes a pessoa compra até para uma proteção própria, né? E às vezes não ligado ao orixá que ela acha que é o dela. Às vezes ela usa a conta para se sentir protegida. Tem uma pergunta aqui do Babalorixá Alex. Qual foi a comenda de fio mais inusitada que você já recebeu? A mais difícil, né, de fazer, ou a que você se envolveu mais? Eu acredito que a mais complicada, mais complexa foi um fio que ele deveria ter um erro no meio dele. Um erro? Um erro. Era pra quem? Pra quantidade, né? A pessoa não. Foi pra umas 7 saias e eu estava com ela em terra, conversando com ela, e ela pediu para que eu fizesse o fio, mas que durante a confecção do fio eu colocasse um erro na conta. Trocasse algo de lugar? Igual ela pediu para que fosse. Lá no finalzinho, eu tirei um cristal e do outro lado eu coloquei uma cor diferente. E eu fiquei intrigado. Por que desse erro? E assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito metódico na hora de fazer. Ele fica pensando em tá tudo milimetricamente. Eu ia pensar também. E eu fiquei questionando. Você não ia conseguir fechar esse fio. Eu acho que não. Por causa do autismo e outras situações, você ia ficar presa naquela... Eu sou virgem com ascendente em peixes, com lua, sol, tudo em Libra, entendeu? Pelo meu signo eu já não conseguiria. Fora isso, eu sou uma pessoa que eu tenho superdotação e tenho autismo de altas habilidades, né? Então é muito complexo pra mim, porque tipo, eu tava até conversando com o Alex, né? E eu falei pra ele, Alex, faz isso no meu celular. E ele falou, como que você não consegue fazer isso? Que era excluir, bloquear alguém. Eu não sei bloquear alguém no celular. Você travou naquele momento. Não, eu não sei bloquear. E aí eu peço pra ele bloquear. E ele fala, como é que você mexe em plataformas super complexas? Eu mexo em CapCut, eu faço edição, Movavi. Quase ninguém consegue usar o Movavi. Eu uso Movavi, CapCut, aquele Insta, não sei o que lá. Eu uso um monte de plataformas super complexas. Tem uma que eu faço até som. Às vezes vocês acham que é toque de macumba, não, é que eu fiz um aplicativo, entendeu? E aí eu falei, pois essa é a minha característica. Eu consigo fazer tudo que é muito complexo e muito difícil, e quando uma coisa é muito fácil e simples, pra mim não é. E qual era o sentido dessa peça? Eu descobri depois de 1 ano e meio que eu reencontrei com o médium que encomendou. O sentido era a entidade que ele trabalhava. Quando foi entregue o fio, ela não contou para ele, deixou que ficasse ali um tempo, e aí, depois de um tempo ela deixou um recado, né, através de um cambone para ele, que todo mundo que notou o erro na guia eram pessoas das quais ele deveria se afastar, porque quem eram pessoas de confiança não se prendiam a uma coisa tão pequena, não faziam crítica a algo tão pequeno. E foi através desse fio que essa entidade trouxe até esse médium uma forma de um ensinamento. Que as pessoas que realmente queriam o bem dele, que realmente queriam que ele crescesse, não estavam preocupadas com erros pequenos. Elas estavam preocupadas em elevar essa pessoa. E aí a pessoa me falou, nossa, mas dentre essas pessoas que notaram esse erro, tinha uma pessoa muito próxima, que doeu para mim me afastar dessa pessoa. Só que uma coisa eu percebi, depois que o recado foi dado, o recado finalizava com, não é para você contar para ninguém isso, só você e a pessoa que passou o recado vai saber dessa questão. A pessoa começou a notar cada vez mais o erro, falava, encomenda outra, essa guia tem um erro. Como que a pessoa entregou uma guia com um erro desse? É gritante. E aí a pessoa entendeu que essa pessoa estava focada... estava mais próxima. Focada no erro, né? E não nas qualidades dele. Era pior, né? E aí ela entendeu que não era sobre a guia em si, não era sobre o fio de conta, era sobre essa pessoa. E depois de um tempo eu reencontrei novamente, a pessoa falou, foi difícil tomar a decisão, mas quando a gente tem fé e quando a gente acredita na espiritualidade, a gente tem que se colocar à prova e tomar decisões difíceis. E depois que eu tomei essa decisão, a minha vida caminhou. Foi doído, foi complicado,
mas eu optei pela fé, eu optei por acreditar. E aí a pessoa hoje em dia tá, assim, entre ver essa pessoa como ela estava, na época ela não tinha condições nem de dar as obrigações dela. Hoje em dia é uma pessoa que já é feita, iniciada, já caminhou e está tendo um caminho tão bonito. E é por aí que eu fico pensando que até um fio de conta, até um detalhe, que é um erro que para mim, naquela época, igual eu falei, foi muito complicado. Fazer um fio de conta com um erro, nossa, mas vai levar o meu nome ali. Foi eu quem produzi esse fio. Mas eu confiei naquela entidade, porque eu estava ali de frente àquela entidade. Ela me pediu para que fosse feito daquele modo. Então, apesar da minha dificuldade também, porque eu falo que foi um dos fios mais complicados de fechar, foi um dos fios mais complicados de finalizar. Eu queria ir lá, remontar, Só que eu falei que a minha fé, nesse momento, foi tão forte no que aquela entidade me falou, porque não foi só sobre o fio. Ela também me deu conselhos, ela me falou coisas que fizeram muito sentido, e isso foi maior do que aquela questão do meu nome. E aí também eu tomei uma lição disso, que o quê? Ao fazer um fio, eu, Thiago, não tenho que ser o protagonista. Eu não tenho que ser a pessoa, eu não sou dono daquele fio. Foi um confronto entre a criação, né, e o criador. Sim. Mas eu acredito que tudo que tá ligado... alguém pegou um Delogum pra mim? Eu acho que tá ligado, isso tudo tá muito ligado à espiritualidade, porque é igual quando a gente faz um orixá, a gente não tem que dar vida para um orixá pra gente, né? Você dá uma vida para que o orixá possa realmente trabalhar em conjunto com aquela pessoa dentro das necessidades dela, porque tipo, cada pessoa tem um destino e tem uma trajetória, e às vezes a trajetória daquela pessoa não é com a gente. Então eu penso que nós que seguimos a espiritualidade, a gente tem que respeitar a espiritualidade, né? E você teve esse respeito na hora que a entidade pediu, né? Para que realmente você fizesse uma conta com ele. Eu falo que fazer fios é um chamado. Não é uma escolha, não é algo que você consiga fazer só porque você quer fazer e pronto. Igual, ainda mais eu que faço um fio diferente do outro, um modelo diferente, é claro que você vai encontrar na fios o famoso 7 pretas, 7 vermelhas, mas se tiver um detalhe que seja, aquele fio não vai sair repetido. É uma das coisas que eu até assim, eu falo que a gente tem que ter muita elevação em determinados momentos. Eu já fui xingado por não copiar um fio que a pessoa tirou foto, que eu mesmo tinha feito. Ela tirou foto no pescoço de outra pessoa, entrou em contato através do Instagram e começou a falar, eu quero que você faça. E era de um modelo que é um modelo que somente eu consigo fazer no momento. Eu já tentei ensinar outras pessoas de como produzir, mas é um modelo que eu acho que é o jeito como eu faço ali, que ele fica mais igual arqueado. Trança, né? É igual trança. Então, assim, tem uma característica no momento que eu estou fazendo aquele fio. Cada um é uma personalidade única. Isso. A pessoa não vai ter acesso àquela joia, porque se torna uma joia. É porque é personalizado, repetida, né? É igual assim. Mas não é porque hoje você tá amando e amanhã você tá odiando, hoje você acordou na direita e amanhã você acordou na esquerda, não é a sua energia, não é por causa disso, não. Que você, ou é uma escolha sua de não repetir. É um acordo que eu fiz com a espiritualidade, porque, igual, eu sou psicólogo de formação, neuropsicólogo também, né? Então, assim, eu falo que o meu caminho dentro da espiritualidade não foi uma decisão só minha, porque quando eu iniciei, eu não tive a escolha de... a partir de hoje eu não irei frequentar uma axé, não irei ter essa caminhada. Desde o meu início ali, você tem um caminho e você tem que seguir esse caminho, porque tem pessoas que você vai auxiliar durante esse caminho, né? Eu falo assim, eu brinco com as pessoas muito, é muito bonito quando você tem uma escolha. Agora, quando você tem um chamado, você pode lutar, você pode recusar, tentar recusar, porque não existe o recusar. Quando você tem um chamado, todos os seus caminhos ali vão te levar a esse momento. Então, eu, como uma pessoa que eu era bastante cético, não sabia a minha história, não sabia que... sabia que sim, a família do meu pai era uma família de povo de terreiro, só que devido a não ter uma proximidade... Da Umbanda ou do Candomblé?
da Umbanda e do Candomblé também. É um molocô. Na verdade, minha avó era do Candomblé, né? E o meu pai, depois de um tempo, ele iniciou e tocou a Umbanda, né? Sem querer cortar a história, só pra gente aprofundar depois, eu só vou concluir o que eu comecei, né? Que eu pedi lá pros meninos pegarem o fio de contas. Esse aqui é um delogum, vê se dá pra ver aí. Esse aqui é um delogum, né, de iniciação, então esse aqui é feito dentro do terreiro, tá? E aí vocês viram que tem, eu falei que a cor de Oxóssi é esse azulzinho, né? Mas não sei se vocês perceberam que tem alguma coisa diferente por aqui, tem coisa diferente no fechamento. Então isso aqui remete, isso aqui tem um fundamento, né? Isso aqui remete ao fundamento desse orixá, tá? A gente tá aqui porque a pessoa deixou aos meus cuidados, tá? Esse aqui, ó, é um trigum, né, tradicional de Oiá, tá? Então ele também foi feito aqui porque tem algumas particularidades. Tem umas pedras, os cristais. Isso aqui é uma pedra, né? É tipo uma ágata. Ele é todo de pedra, ele é prezado. Né? Esse aqui é a miçanguinha. Por quê? Pode ser feito de 21, né? Pode ser feito maior também. Aí são 16 fios, o trigum, 21 a miçanguinha e vem a firma. Quem poderia usar um trigum? Só quem paga 3 anos. Isso aqui é confeccionado para a obrigação de 3 anos do IAU. Você pode ter 30 anos. Se você não pagou 3 anos, você não pode usar o trigum, tá? E o chicote que eu queria mostrar pra vocês é esse aqui, ó. O chicote, geralmente, nós IAOs não conseguimos fazer dentro do rondeio. Esse aqui geralmente é encomendado, por isso que ele só pode ser usado a partir dos 3 anos. Mas, geralmente, quando fazem, eles trazem pro axé aberto, para que ele passe por um processo, né, de limpeza e depois a ritualística do fechamento. E depois ele come junto com o santo para ele poder realmente ter um valor. Só quem arriou já há 3 anos. A pessoa com 3 anos e com 7 pode sair com chicote no pescoço. E o fios que eu falei pra vocês, né? O fio de conta dos 7 anos que você confecciona. Esse aqui é um exemplo, tá? De um fio. A pessoa que trouxe aleatório, mas esse fio aqui, ele é bem importante. Esse aqui é o fio do meu filho, Micael de Oxaguian, meu filho carnal da minha barriga. E ele também é meu gamutinho, né? E aí vai a presença de um animal, né? Na verdade é o casco de um animal sagrado, sim, né? Sim, que Oxalá come, né? Tá certo? Então, cada firma que é feita dentro do terreiro é porque ela tem um fundamento. O fio de contas, ele é mais simples de fazer. Só que a gente só tem direito de usar a partir dos 7 anos, né? Eu acho que o mais difícil aqui é o trigum, porque tem pessoas que, dependendo do santo, tem santo que tem 3 cores. Pra fazer, às vezes a pessoa tem dificuldade. O trigum também, feito de Oxumaré, também às vezes a pessoa tem dificuldade, porque são 2 cores, que às vezes você fica... Olha, gente, pequenininha. Próximo assim ao né? E esse aqui, ó, eu gostaria de falar que todo mundo chama as contas às vezes de Exu de Brajá, mas o Brajá mesmo é esse aqui, ó. Esse aqui é um Brajá, tá? É um Brajá de Oxumaré. Esse aqui a gente só recebe quando a gente arria os 7 anos. E aí a gente sai com... Só o filho de Oxumaré que pode usar o Brajá? Na verdade, esse aqui é um fio de Oxumaré, né? O Brajá. O Brajá, ele é simbolizado para Oxumaré, Ieuá, Iroko, Nanã, Ossan, né? Porque é a família Ig. Então a família Ig, o maior símbolo dela é os búzios. Mas a gente só usa quando a gente arria os 7 anos. Então, eu geralmente uso para simbolizar que eu sou de Oxumaré, que eu sou uma Iá e que eu já tenho uma maioridade dentro do culto, onde eu já tenho as minhas obrigações pagas. Mas hoje em dia a gente passa por aí e vê um monte de gente usando o Brajá, mas isso aqui tem uma simbologia. Tudo isso que eu mostrei para vocês é uma identidade, né, que faz parte do patrimônio material e imaterial do candomblé, tá? Porque são objetos e ao mesmo tempo ele é usado também como ferramenta, onde ele tem uma ligação com o orixá e também uma ferramenta de proteção, né? E era isso que eu queria falar para vocês, tá? Então, a gente reconhece as pessoas dentro do candomblé através dos nossos fios, né? Mas não é só dentro do candomblé não, dentro da Umbanda, dentro da Quimbanda, existe uma identificação. O que acontece? Quando a gente fala sobre os fios, como eu falei antes, em relação à nação, às vezes também tem variação. Mas eu estou falando do Brajá, em que sentido? Porque hoje em dia você vê pessoas da Umbanda com Brajá, você vê pessoas da Quimbanda com Brajá, você vê pessoas da Jurema, porque eu sou juremada, eu sou de Jurema de Tombo, você vê pessoas com Brajá, então você sabe que a pessoa não está entendendo o que ela está usando no pescoço, né? É sobre isso que eu estou falando. Mas isso é muito importante.
Aí foi importante ver que não é só a miçanga que faz os fios, né? A gente teve partes de animais, a gente teve coral. E eu tenho um coral aqui, tenho que mandar um abraço pro Leo Arte aí, ó. Que eu tenho um coral aqui que é muito importante pro candomblé, nessa pulseirinha. E aí você podia falar só um pouquinho, eu sei que você não vai falar, mas o nome. Eu acho que é um dos grandes mistérios que liga o nascimento e a morte, porque dentro do candomblé existe um fio. Você fala do coral, mas na verdade... Que liga, na verdade, que fecha o ciclo, né, de vida da pessoa. Eu não sei falar, fala com as suas palavras. Mas é porque assim, ó, a gente usa um fio, que é um fio único, pequenininho, que quem não conhece acha que é até de Umbanda. Ele é da cor, é um vermelhinho coral, ou ele pode ser um marronzinho coral, aquele marrom voltado pro vermelho, que a gente chama de rungebe. E aí ele tem alguns corais no meio das miçangas. E é a única coisa que a gente leva no dia que morre, né? Olha, vou mostrar aqui o rungebe pra vocês. Gente, é o mesmo, viu? Esse aqui é um rungebe. Tá menorzinho. Mas a da pulseira eu vou explicar que tem um mistério a pulseira, tá? Então o que acontece? Esse aqui é um rungebe. O rungebe só usa quem arriou 7 anos e quem teve o merecimento de receber rungebe. Não é porque você pagou 7 anos que você merece um rungebe, não, tá? Você tem que ser uma pessoa aplicada dentro da religião, ou então você tem que ser uma pessoa que contribua, pelo menos financeiramente, com a casa de axé, que uma casa de axé não se mantém sozinha, né? Mas falando o quê? Que é uma ligação. Ali, a partir do momento que você arria os 7 anos e você recebe um rungebe, ali fica registrado todos os seus atos bons, positivos, e todos os seus atos negativos. Ali vai estar registrado todas as suas ações, todas as suas atitudes. Então, na igreja... Não é só um fio. Não é só um fio. Coisa. Na igreja evangélica, você fez merda, você fala, foi o diabo, né? No candomblé não existe isso. Você cometeu um erro, a responsabilidade é sua. Você não pode transferir o seu erro pra ninguém. A culpa não é do seu axé, a culpa não é da sua mãe de santo, a culpa não é do seu pai de santo, a culpa não é do seu santo, a culpa não é de suas entidades. A culpa é sua, entendeu? Porque tudo que você faz é uma escolha sua. Se você escolheu bem, você vai colher bons frutos. Se você escolheu mal, futuramente você vai escolher algo ruim. Então não adianta você falar, eu paguei minha obrigação e minha vida não está andando. Aí você reflete e vê o que foi que você fez, né? Alguma escolha errada você fez, alguma coisa que é uma contradição para o seu orixá você fez. Porque às vezes tem gente que fala assim, seu santo não pode comer carambola. A pessoa chega na minha cara e fala assim, eu comi carambola e não senti nada. Então, quando se fala, né? você está desafiando seu próprio orixá, não sou eu, entendeu? Então as pessoas confundem. Aí teve uma dor de barriga, uma infecção, ficou doente, foi internada, ai mãe de santo. Não sei o que está acontecendo, sabe? É só fazer uma reflexão, né? Quando a gente entra no candomblé... Mas eu queria falar do mistério da pulseira. Eu vou chegar aí. Quando a gente entra no candomblé, eles passam tanto medo desse momento do recebimento do rungebe, que parece que é pior do que uma iniciação na quimbanda. Tem tantos mitos, a gente não pode falar, mas tem tantos mitos, e aí o rungebe participa do momento final, né, da vida do sacerdote ali, que é o axixê. E o que representa, na verdade, esse rungebe no momento do axixê? Seria o desprendimento, seria deixar para trás, seria um cartão para você ir para Orum? Não, meu filho, isso aqui é um cartão em braille, entendeu? Que quando seu espírito chegar lá, você vai entregar ele, e aí... Não sei se é São Pedro que vai estar lá não, meu amigo. Mas alguém vai pegar o seu rungebe, vai botar dentro de uma maquininha e vai contabilizar os pontos. Você foi reprovado. Então, neguinho, melhor você fazer o que você tem que fazer, que agora nessa reencarnação, entendeu? Senão você vai continuar nesse ciclo vicioso de ficar voltando para reencarnar. O pior não é você voltar para reencarnar. O pior é você voltar como um aparacá. O pior é você voltar como um egum. O pior é você voltar como algo que não é positivo. Então, a gente tem que ser muito responsável e consciente das nossas atitudes, principalmente a partir do momento que você passa por um processo iniciático. Tem gente que vai para a religião e acha que a religião é só para fazer o mal, e não é. A religião, ela serve para ser uma base para você fazer realmente o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer é contribuir com o mundo, com o planeta, com o Brasil, com o seu estado, com o seu ciclo, com a sua comunidade, com a sua família, com a sua Igbé.
Você tem que fazer a sua parte. E a pulseira? Essa pulseira aqui, ó, ela é composta de coral. Aqui são 2 tipos de corais, tá, gente? Então, o coral, nesse formato, ele simboliza o quê? Riqueza, né? Porque o coral, quanto mais coral você usa no corpo, fala que você é uma realeza, que você é rico, que você é próspero, que você é abundante, né? Então, a pulseira e os colares, eu tenho um colar cheio de coral. Tem um outro coral aqui bem maior, ó. Olha que esse lindo. Aqui eu tenho Rico ele, olha, gente. Esse aqui eu tenho que agradecer lá a Flora que mandou de presente. Olha só, esse aqui é coral, tá vendo? E isso aqui é uma firma, a gente chama de monjolo, porque você viu que ela é feita artesanalmente, né? Não é uma firma igual essa daqui, ó. Essa aqui é uma firma diferente. Essa aqui é uma firma como se fosse de vidro, né? Essa aqui é um monjolo, é feito como se fosse um barro, tá vendo? Aqui, esse monjolo. Então aqui, ele usando essas 2 pulseiras, gente, ele tá falando que ele é rico, que ele é uma pessoa próspera, uma pessoa abundante. Isso que vai atrair também, né, pra ele. Vai atrair positividade, vai estar atraindo o magnetismo, né? É como se ele estivesse usando, isso que vai fazer com que ele brilhe, entendeu? Esse conjunto aqui de pulseiras, né? Aí a pergunta que não quer calar, e essa parte vai dar like: e se eu sou de nação, de matriz africana, e eu morro e não tenho meu rungebre? E aí, o que vai acontecer com o meu espírito, né? Segundo as lendas aí, porque a intenção é mostrar que um fio não é só um fio, não é só um enfeite. Então, tem se você não tem rungebre ou você não recebeu, né? Então, se você não recebeu, não tem que fazer nada. Agora, se você recebeu durante sua obrigação de 7 anos, passou pela ritualística do rungebre, porque existe uma ritualística, não é só você botar o fio no pescoço. Eu não posso falar pra vocês qual que é a ritualística, entendeu? Mas se eu pudesse eu contava, que eu gosto que as pessoas saibam de tudo. Mas eu espremi o máximo, né? Mas o que acontece? Se você não recebeu, não tem problema nenhum você morrer e não ter rungebre, né? Infelizmente, eu acredito que você não vai ter a pontuação lá para poder ser somado. Tô brincando. Mas a sua ligação com o espírito, ele é feito através da hora que vão arrumar a sua cabeça. E se você tem mais de 7 anos, depois que arrumar a sua cabeça, vão fazer o seu axixê. O axixê, ele é um ritual feito anualmente, pelo número de vezes do tempo de santo que você tem, tá? Essa é a primeira. Então, nem todo axixê é igual. Cada sacerdote, dependendo do tempo que teve de sacerdócio pago, gente, tempo pago. Igual a Yá falou, pode ter 30 anos, mas não pagou 3, você não pode usar. Então, aí dependendo do tempo pago, canta-se o axixê em vezes diferentes. Agora, se você ganhou o rungebre na sua licença de 7 anos, e aí você morreu e não tem um rungebre, um sacerdote vai fazer um rungebre, né? Vai consagrar esse rungebre e vai ser colocado em você, porque você tem o merecimento da ritualística, entendeu? E vai fazer a ritualística do rungebre. Então, não precisa se preocupar. Mas eu acredito no quê? Que ninguém se prepara para morrer, né? Mas eu penso que essas coisas tem que já deixar acertado. É um ritual pago, tá? Caro, muito caro. Então, não vai morrer aí de qualquer jeito não, porque aí não adianta. É um ritual caro. E a Yá falou que é cantada várias vezes de acordo com os anos pagos. Então tem que ter um pé de meia aí pro axixê. Então já separa aí. Primeiro você tem que ter um círculo de amizades, né? Aonde você fale que pra você é importante arrumarem sua cabeça, libertarem o orixá que tá em você, que você quer ritualística, você tem que deixar documentado. Porque depois que você morre, você não tem mais direito sobre o seu próprio corpo. Quem tem é a sua família, tá? Se sua família foi evangélica e ela falar, não, ele era macumbeiro enquanto ele estava vivo. Eu vi isso várias vezes. Eu passei por isso, gente. Agora que ele morreu, né? A pessoa falou pra mim, a pessoa queria que eu fizesse o axixê dela, e aí a família falou, não, ele era macumbeiro enquanto ele estava vivo, agora que ele morreu, a responsabilidade é minha, eu sou o pai dele, eu sou evangélico, e eu não permito. E a pessoa morreu com o orixá preso, né? Junto ao corpo dela. Então, isso é muito complicado. Então, eu acho importante a gente falar. Eu acho que a gente tem que ter um podcast só para falar de axixê, trazer outros sacerdotes aqui também mais velhos, né? Pra gente fazer esse debate. Porque tem que ter um círculo. Acho que poderia até existir meio que um consórcio, entendeu? Para que a gente tivesse um grupo, porque não se tem como fazer um axixê sozinho, né?
arrumar a cabeça, montar um grupo de sacerdotes para arrumar a cabeça, para fazer o axixê, para fazer ali uma reserva. E para não deixar algo tão importante ser descartado, né? Porque às vezes como um lixo. Na verdade, isso que você está falando é muito importante, porque a gente não paga a funerária ali, e então teria que também cuidar dessa parte do espiritual. E né? se você perceber, tem vários sacerdotes antigos aqui no estado de Goiás que morreram, faz só um axixê e depois nunca mais vai ouvir falar de nenhum axixê. Passa o segundo ano, terceiro ano e depois ninguém nunca mais faz. Isso é uma irresponsabilidade do próprio povo de terreiro, né? Porque se a gente sabe que o procedimento é aquele, como que a gente faz esse apagamento em relação a alguém que contribuiu para o candomblé? Então eu percebo que as pessoas hoje, se você se ofender porque a carapuça serviu, tá bom? Mas isso não é pessoal, não estou atacando você, que se você for um sacerdote, mas é uma reflexão, tá? Se você é uma pessoa sacerdote e você não tá na religião só por ego, e você não considera todo mundo como seu concorrente, eu penso que você poderia muito bem fazer parte, né, desse grupo, pegar os sacerdotes que já morreram, os sacerdotes mais antigos, ver se esses ritos, né, do axixê estão sendo cumpridos, porque eu sei que não tá, você sabe que não tá, né? E a gente começar a fazer isso. Mas isso vai mudar quando começar a cair em manografia, porque agora tem muitos estudiosos resgatando histórias, né, de povos de matriz africana, e aí quando chegar nessa parte, aí começa a chamar atenção, porque começa a ficar registrado, né? Aí começa a chamar atenção. Mas isso não tem que partir da academia, né? Isso tem que partir das nossas próprias comunidades, onde o nosso povo até hoje não tem consciência política, né? Então a gente vai continuar na mesma. Então, já que a gente vai continuar na mesma, que tal vocês manterem realmente a tradição, né? É um desafio, porque é muito bonito. Todo mundo vai na casa do outro e fala: aquele ali tá errado, aquele ali tá errado, não concordo com isso, não concordo com isso. Mas eu não vejo você fazer nada. Você não faz nada, você não sai de dentro do seu reinado para contribuir com nada, para manter realmente uma tradição dentro do candomblé como o axixê. E olha a diferença dos materiais, né? Então aqui a gente viu a miçanguinha, o miçangão, a gente viu pedaços de partes de animais, como poderia ter na Jurema, poderia ter um pedaço de vegetal, né? Dentes. E aí o trabalho do Thiago, ele já traz cristais, não é isso? Isso, o meu trabalho ele é voltado para a questão mais focada nos cristais. Agora que eu estou iniciando, retornando a fazer guias de miçanga, né? Porque a loja era focada no quê? A Fios Encantados era focada em trazer um material de difícil acesso. Porque hoje, para uma pessoa produzir... Eu já vi fio feito de osso de uma baleia, como que é, né? É um fio que vai ter um pedaço de uma baleia, entendeu? E você vai ter com aquilo ali, como que aquele artesão teve acesso àquela pedra, aquele osso da baleia. Isso é muito interessante. Eu já vi feito um osso de gato, né? Aquele da coluna do gato. Sim. Os eixos gostam muito. O osso do gato, os pés de galinha, que tem um fundamento que não é necessariamente voltado... entra na quimbanda. Você quer falar um pouquinho? Sobre esse fio, igual eu falo, as pessoas têm chegado também, têm pedido, só que como entra num fundamento que eu não conheço, eu prefiro encaminhar para quem tenha o conhecimento e para que eles busquem, porque querendo ou não, existe uma responsabilidade ao fazer um fio. Existe uma responsabilidade em conhecer o mínimo do fundamento daquilo que você está fazendo, né? Então, como é algo que eu ainda não tenho domínio, não tenho um preparo para fazer, que eu não compreendo a ritualística por trás, então eu prefiro não... A bruxa esteve aqui e soltou um pouquinho pra gente, né? E cada pé de galinha ali passa por um processo, ele é seco no sal, por vários dias troca o sal e depois é pintada. Aquela cor tá ligado ali, por exemplo, o vermelho é o amor, o preto é a proteção. Aí ele vai para cima de um tabuleiro, é feita uma invocação. Não são só Exus que comem ali, existem seres de outras dimensões e a pessoa vai usar. Então nem sempre é proteção. Às vezes é usado para atração, né? Como também poderia ter no fio o olho do boto, né? Que é algo que no norte tudo é usado o olho
olho do boto e outras coisas do boto também, da bota também, né? Gente, você falou sobre seres de outra dimensão, e ontem eu conversei com uma pessoa, só que eu acho que se eu trouxer ela aqui, eu acho que ela não vai falar, mas eu vou contar pra vocês, não vou dar o nome da pessoa, tá bom? Vou ter que fazer um câmara escondido. Mais ou menos, mas vou falar uma coisa. A pessoa, ela trabalha com é como se fosse uma entidade. Só que essa entidade, ela é na verdade como é que eu vou explicar pra vocês? Ela é ela numa outra dimensão, num outro plano. E aí, Mas entra aquela questão que a gente está falando de macumba e espiritualidade, para depois não falar que nós somos dois loucos. Dos nossos 7 corpos, né? Que a gente vai ter o corpo emocional, o corpo racional, e aí é como se nós fôssemos 7. Cada um de nós, uma hora eu vou trazer alguém para falar isso, estaria em uma dimensão separada, e tem formatos diferentes, tem personalidade diferente. Você é psicólogo, você deve ter ouvido algo bem próximo, porque o seu corpo racional é um, emocional é outro. Seria mais ou menos isso? Não, é bem profundo e complexo. Eu acho que não cabe a gente falar aqui agora para as pessoas não acharem que a gente é doido e não sabe o que tá falando. Mas eu tô falando o que eu vou tentar trazer a pessoa, e não sei se ela vai querer falar sobre o assunto, tá bom? Mas ela fala sobre um eu dela interdimensional, de outra dimensão, que ela tem um contato. Entendeu? E aí, eu só tô falando, é um spoiler só, é uma tentativa. Olha a purguinha, interdimensional e interplanetário. É quase isso. Olha, só que a gente vai entrar no interplanetário. Mas deixa eu te falar, é só um spoiler. Mas vamos voltar aqui pro empreendedorismo afro, vamos deixar o Thiago falar sobre as contas dele, mas aí já para vocês não perderem os próximos podcasts. E alguém já pediu você, por exemplo, um fio com uma pena de coruja ou de urubu? Já teve uma pessoa que pediu um fio que queria um esqueleto de passarinho. A pessoa até falou que tinha conseguido, o esqueleto estava ali, ela mesma tinha montado, e aí ela queria que fosse colocado no fio de alguma forma. E aí eu falei pra ela, eu vou montar o fio, eu te entrego, e aí você vai finalizar colocando do jeito que o seu sacerdote achar que deve ser colocado, porque como é um pedido dele, então assim, eu vou te entregar e aí vocês vão fazer a finalização. Isso é uma outra questão que as pessoas pensam às vezes que os fios estão prontos, e é isso. Na Fios Encantados, a gente tem uma seguinte política. A gente não faz aquele nó invisível na guia. Por quê? É uma questão que... Mostra aí pra gente qual que é o nó invisível. Não faz. É como você falou aí do chicote. Deixa uma saída pro sacerdote pode... Isso. A diferença que eu faço sempre, os fios, eles têm a finalização à mostra. Por que eles têm a finalização à mostra? Para que o sacerdote saiba como foi fechado aquele fio. Caso ele precise dar algum fundamento, alguma finalização, ele saiba exatamente onde aquele fio foi finalizado. Consegue desfazer e fazer. Consegue desfazer. Eu forneço também nas guias, quando a pessoa fala, olha, a minha casa de axé, meu pai deixa eu comprar, mas ele pede para que chegue lá, eu arrebente o fio e refaça. Você fornece o fio de cordonê? Eu sim. O fio encerado, quando a pessoa leva um fio e ela vai ter que refazer, eu falo para ela, você gostou do modelo? Tá aqui o fio de conta, tá aqui o fio de cordonê, você tira uma foto e aí você refaz lá dentro do axé. Tem algumas casas que pedem para que seja feito desse modo, né? E o que eu encontrei? O candomblé não compra fios e de nada disso. Então as floras às vezes se enchem de fios, mas o candomblé não faz uso daqueles fios ali que já está pronto ali. A nossa casa compra muito fio para os exus, para as entidades, para boiadeiro, cangaceiro, marinheiro, para caboclo. A gente também, como a gente de Jurema, a gente já tem as pessoas que fazem os nossos fios de Jurema, que são da própria casa, mas aí eles fazem já aqui e aqui mesmo eu fecho. Mas assim, esses fios aqui, geralmente nós compramos muito para Exu. Gente, olha essa firma, que capricho, que carinho. Eu acho que quem faz esse modelo é só você, né? Isso, esse é o modelo que quando eu comecei essa jornada,
foi me apresentado. E as pessoas perguntam bastante como que eu faço para deixar ele com um ombinho mais arqueado, firme desse modo. Já tentei ensinar algumas pessoas, igual eu falo, eu não tenho problema em ensinar uma técnica, até porque se eu não ensinar, não passar para alguém, isso finaliza comigo. Quando o meu ciclo finalizar. Então, assim, eu acho que a gente tem que ensinar as pessoas. Só que é o jeito igual. Cada gominho desse, as pessoas acham que tem um nó e não vai um nó. Ele é colocado de uma maneira que eu pressiono ele e ele vai ficando arqueado. E todos eles são durinhos. São durinhos. Independente, igual o pessoal pensa, esse de caveira ele é mais duro. Não, esse daqui também tem o mesmo formato. Tem esse daqui também, que ele é E hoje tá saindo mais ou menos... Gente, olha que babado, gente. Hoje tá saindo mais ou menos quanto uma firma? Peraí, se você tá em pé, você senta aí, ele vai falar valores. A gente não tá falando do fio, a gente tá falando de arte. Senta aí, responde aí Então, com relação a esses fios em si, que são os de 3, eles geralmente saem pelo valor de 227. Ah, não, pode levantar, tá até que tá dando. Tá, não deu pra cair no chão, não. As pessoas até gente, questionam. Mas é lindo. Compensa. Não, mas não tem que questionar, não. Cristal tem um preço, né, gente? Não, mas eles questionam a questão do valor, porque eles imaginam que vai ser um valor maior, exorbitante. Né? É igual, eu tive uma pessoa que veio fazer uma apresentação aqui em Goiânia. Ele chegou até lá, eu esqueci meu fio, eu preciso comprar um fio. Ah, não, mas esse aqui é uns R$500. Quando eu falei o preço, ele virou e falou assim, tá, você não quer mudar de Goiânia e lá vender em São Paulo, porque isso aqui lá em São Paulo eu nunca vi igual. E tanto que ele levou 3 desses, por quê? Porque era um para apresentação, um para usar para entidade que ele recebia durante os trabalhos, e o outro ele ia fazer outra coisa que ele falou que não iria revelar. Então, assim, eu falo que, igual eu sempre falei, a Fios não é sobre enriquecer, não é sobre dinheiro. Por quê? Porque para ter o meu sustento, eu tenho meus outros trabalhos. A Fio, ela é sobre o quê? Trazer o amor, trazer o carinho, entregar peças únicas, entregar uma arte realmente. Vai conectar a pessoa com o sagrado, sim. Né? Meu sonho, até um projeto meu que acabou que não caminhou, era o quê? Fazer, emoldurar, de todos, fazer um para cada orixá, emoldurar e fazer uma exposição de quadros desse modelo aqui. Por quê? Porque ir através desses quadros contar ali, nessa moldura, contar a história, o porquê daquela cor, como que é feito, e mostrar isso, levar para as pessoas. Por quê? Porque tem algumas pessoas que vêm, nossa, mas por que tem tanto de caveira nesse fio? Tem um porquê de ter esse fio com essas caveiras, tem um porquê dele ser nessas 2 tonalidades de preto, esse outro tem um porquê dele ser nessas cores, e isso é uma vontade que eu tenho de criar uma exposição, porque isso daqui não é só um fio. Olha, então você já vai entrar no meu projeto, né? Você sabe que eu faço exposição, que eu sou artista plástica, então eu faço muita coisa voltada, não só pro afro, né, mas pro feminino também, mas a minha pintura, eu coloco lá que a característica é de uma inspiração e uma conexão espiritual. E aí já tem um tempo já até convidei o Pai Léo, que faz esculturas de barro, já convidei outros. Aí eles falam sim, mas a gente não consegue se conectar. Mas a ideia é o quê? Eu fazer uma exposição onde a gente possa apresentar como arte tudo que é relacionado à espiritualidade. Entendeu? Tipo, entidade, Exu, Orixá, né? Porque eu acho que é uma forma também da gente começar a trabalhar a desconstrução do preconceito em relação às entidades, aos orixás, né? E mostrar alguns dos nossos elementos. Por exemplo, a caveira. A caveira, todo mundo acha que ela tem um significado maléfico, e não é, né? O significado da caveira, ela vai muito além. Né? Ela fala sobre esse conhecimento, sobre sabedoria, igual também a simbologia da serpente, da cobra e tal. Mas você já está convidado já para o meu próximo projeto. Agradeço, inclusive, o pessoal que está aqui. Eu acredito que todos que estão já conhecem os seus trabalhos, mas quem não conhece, vá no perfil, porque eu já tive a curiosidade de ir no perfil
além do Movimento Agô, além do seu perfil pessoal, né, para ver as suas obras. Inclusive a sua última exposição estava maravilhosa, inclusive as fora do país também, que eu acompanhei algumas fotos, alguns detalhes. Eu tive minhas obras selecionadas, eu não falei, né, para a exposição no Louvre, 2 obras, e eu não mandei. Por quê? Porque a gente precisa pagar o valor da obra daqui para o Louvre. Tem uma medida certa e não é igual a gente pensa aqui, né? Ele gostou da minha obra e eu vou lá, vou mandar meu quadro. Não funciona assim. Tem toda uma burocracia. Às vezes você tem que criar uma dentro dos padrões que tudo dentro dos padrões, entendeu? Mas não é isso. Eu acho que a maior dificuldade mesmo, porque lá é cobrado em libra ou é euro, não sei. Para eles parece uma taxa, mas para nós, gente, é quase um carro, né? Mas aproveitando esse gancho, que a gente entra justamente na maior dificuldade hoje para o empreendedorismo do axé em si, que é o quê? É a questão, primeiro, o empreendedor do axé, ele não consegue expor as peças dele em todos os locais. Mas tem projetos interessantíssimos, a gente não pode fechar os olhos. Tem muita feira afro, tem um resgate também com os quilombolas, que aí a gente junta com os quilombolas. Mas eu posso falar uma coisa? Tipo assim, eu conheço muita gente que é de axé e que produz. Mas eu percebo que a nossa produção, ela sempre está ali diminuída somente pra gente. E a gente também não consegue ter uma visão como um artista renomado. Eu acho que a minha luta tá nesse sentido. Eu pinto desde quando eu me entendo por gente, né? Mas eu percebi o quê? Eu sempre pintei dentro da minha casa, eu pintava tudo, guardanapo, o que eu tivesse oportunidade. Mas eu acho que a gente ir em busca de um reconhecimento através da nossa arte ligada nessa conexão espiritual, eu acho que a gente merece sim esse reconhecimento. Então, a gente participa de feira, eu participo, você sabe, né? Que eu também tenho produtos fitoenergéticos, a gente participa de feira, a gente está onde tem oportunidade, sim, mas eu acho que a gente tem que começar a se organizar para fazer uma projeção de um reconhecimento mesmo do nosso povo como artista e como pessoas que têm um desenvolvimento criativo, porque isso aqui é um desenvolvimento criativo, né? Para você criar isso aqui, que traz história, que te conecta com o sagrado, que as cores representam algo, sabe? Não é só você olhar e achar, não, como a Iá falou, uma forma de usar indica uma idade, um cargo, uma nação. Então é muito mais, sabe? É muito mais que os olhos podem ver. Isso aqui faz parte de um patrimônio, né? Material e imaterial do povo de terreiro. Então eu penso que a gente tem um saber, né? E é uma criatividade feita a partir de uma inspiração e uma conexão espiritual. É igual, esses dias eu vi uma matéria falando de um assentamento de Exu, os Ferros, né? Que estavam em uma determinada cidade há cerca de, acho que era 40 ou 50 anos. E a história que aquilo conta. E a gente pensar que, por exemplo, aqui dentro mesmo da cidade, do nosso estado, a gente tem um artesão que é, assim, um capricho, que é o Laureano, que é uma pessoa que tá ali, que socorre muitas pessoas em questão de, olha, eu preciso de um ferro com urgência, que a gente sabe que também tem isso. O povo do axé às vezes deixa para aquela hora do socorro para pedir o auxílio, preciso para daqui 2 dias tal coisa. Ferramentas de terreiro, aí um abraço pessoal dos ferramentas de terreiro. Que é um artesão pensar que essa arte dele, essa produção dele vai perdurar durante muito tempo, né? A gente tem pessoas ali agora, a gente já tem a mãe Rafaela do Le Abomin, que está fazendo chapéus agora, que é uma coisa que eu nunca tinha visto aquele modelo de chapéu. A gente tem a Ana, com a Dona Rosa também, que faz chapéus maravilhosos. Mas o que chama atenção é o seguinte: você precisava se locomover até a Flora, né, que vai ter um horário de funcionamento das 7 às 8, segunda a sexta. E aí, de repente, você chega numa festa de Exu e Pombogira, tá lá Exu e Pombogira trabalhando, e aquela porção de barracas, e você tem acesso ali. Tem muita gente que não tem tempo, gente, é real isso. E você vai ter acesso ali ao guia, né, o guia em terra e a guia, né, porque chamam assim da casa. É algo muito gostoso, igual na última
festa que eu fui, eu consegui me tatuar durante a festa, né? A festa acontecendo. Aqui eu tenho que mandar um abraço para o Iatatu, que a gente está falando. Ficou perfeito, parabéns, Tatu. Fez a minha pombogira, o meu Exu, Maraboa, Sete Saias. Isso aumenta a conexão que a gente tem com o sagrado de uma certa forma. Não, e a segurança da gente poder estar ali entre pessoas pares e você ter a liberdade em ter acesso a produtos que, igual, muitas pessoas trabalham dentro do horário comercial. As floras funcionam no horário comercial. Hoje em dia a gente tem floras que vão até os eventos, né? A gente tem o pessoal que, se você chamar, eles vão pegar os produtos, vão levar. Olha a praticidade. Às vezes, por exemplo, um filho da casa está dando uma festa. É o Telemacumba, que o povo brincou muitos anos na televisão. E hoje ele é real. E hoje ele é real. Você pede até bichos, velas, e a Flora leva para o som ritualístico. Eu tenho uma pergunta muito séria assim para fazer, né? Não que eu não saiba, mas eu quero que o nosso entrevistado responda. Eu gostaria que você me falasse qual que é o maior desafio de ser um empreendedor de terreiro. São as portas que são fechadas quando você inicia um crescimento. Eu falo isso assim com muita propriedade porque desde quando a Fios ela vai completar agora em agosto 1 ano. Antes disso eu tinha uma outra loja de fios também, eu lembro. né? Inclusive eu ganhei um fio lindo dele pra minha Maria Padilha. Então assim, aqueles e ele já tá convidado, viu, gente, pra expor na festa minha Maria Padilha. A Maria Padilha marcou dia 19, mas parece que dá numa sexta, então talvez a gente faça uma alteração pro dia 20. Mas já marca na sua agenda dia 19 ou dia 20, que a gente vai fazer uma festona aqui pra Dona Padilha, viu? E você também tá convidado pra expor. Estarei lá, inclusive vou levar um outro presente pra ela. Olha! Agora com a marca Fios, né? Lógico. Então assim, a maior dificuldade é essa, entender. Mas por que você mudou isso então? Já tinha uma coisa de fios, agora tem por quê? É divórcio. Que foi? Por que você se divorciou? Então, é a história do ex aí ainda? A antiga loja, que era o Guia Zero, foi um projeto que era entre eu e o meu ex-parceiro, né? Então, quando a gente finalizou, eu decidi que ficaria com ele o nome. A gente dividiu parte do material, ficaria uma parte com ele e uma parte comigo. Minha intenção ali naquele momento não era continuar fazendo fios. Eu iniciei nessa jornada porque ele gostava dos fios, porque o que aconteceu? Eu fui em uma casa de axé, onde o guia-chefe da casa me chamou e falou: eu quero que você me dê um fio para mim começar a caminhar a sua vida, porque tem uma coisa aí que você ainda não compreendeu. Eu falei: fio? Tá. E eu fui lá, falei assim: tá, eu vou ali, vou num lugar e vou comprar. Passou um pouquinho, o pessoal me chamou: tem um recado para você, é para ser feito com as suas mãos, não é para você comprar. Você teve uma libertação, na verdade, porque fazer era uma mágoa, de uma certa forma, existia uma prisão ali, né? E igual, aí quando finalizou o ciclo com a outra loja, eu decidi parar. Só que eu estive de frente a um tranca-ruas de uma pessoa que eu não conhecia, que literalmente contou tudo que eu estava passando, literalmente, coisas assim que não tinha como outras pessoas saberem, que eu sou uma pessoa que eu sou muito reservado. E quando ele chegou e começou a dar detalhes, eu sou uma pessoa que não Você falou, tem um espírito aí. Não, igual eu falei, eu não preciso muito, porque se tem uma coisa que eu falo, a partir do momento que eu piso numa casa de axé, que eu piso em um terreiro, que eu piso em um solo, a primeira coisa que entra comigo é a minha fé. Eu não tenho que entrar ali duvidando de nada que será apresentado. Mas quando a gente chega na festa, geralmente eu vou cobrir as festas e o primeiro que eu vejo é o Thiago. A amorosidade mesmo, o respeito, ele reflete lá longe, porque está sendo feito ali mesmo com fé. Você tem muita empatia, né? Assim, e você tem uma... Quando a gente vai até você já faz um acolhimento, uma pessoa muito meiga, muito educada. Isso conta, gente. Tem gente que quer ser empreendedor, chega lá, tá de cara feia. Pelo amor de Deus, né? Eu não paro, você para? Ou então você chega na banca, a pessoa te olha do pé até a cabeça, assim. Parece que você chegou na loja de uma marca cara, famosa, tipo Chanel, toda desmantelada, e a pessoa olha assim:
Eu também não fico, então... Isso conta muito. Muito. Conta muito mesmo. Ó, tem uma pergunta aqui da Melinda. Ela fala: quais são as pedras e cristais que você indicaria para o público que deseja se energizar positivamente? Olha, em questão de pedras, que eu falo assim, que é uma que eu tenho inclusive no meu altar, que eu coloco, que é o quartzo rosa, e de um lado a obsidiana. Por quê? São duas pedras que trabalham Mas energeticamente. eu posso encomendar um fio de quartzo rosa e obsidiana? A pessoa pode sim encomendar um fio todo Qual que é o da cristal pedra. que você trabalha? Porque às vezes fala cristal, as pessoas faz essa analogia que foi feita aqui agora, né, pela nossa companheira, na verdade, que ela é um braço direito nosso aqui do podcast, né? Mas mostra o que é cristal que você fala e por que só você tem acesso a esse cristal, né? Vamos, revela um pouquinho. E por que você consegue vender esse cristal por um preço mais acessível? Esse cristal aqui, a gente chama de cristal porque ele é um trabalho feito em vidro, né? Então Você cai no chão e ele quebra? Não, esse é o diferencial. Ele passa por uma preparação ali que, se ele cair, não vai ter dano. Então, assim, a entidade, quando ela vem em terra, ela pode ir fazer os trabalhos. Uma coisa que eu sempre falo o cristal de vidro tem algumas pegadinhas que as pessoas não sabem. Qual que é o meu diferencial? Eu, por exemplo, todo cristal de vidro que eu pego, eu testo. O porquê que aqui tem este amarelo e não o amarelo leitoso? Porque eu já fui atrás de todos os cristais desse tamanho no amarelo leitoso, até hoje eu não achei nenhum que não descascasse. Então eu prefiro não colocar para o meu cliente. Chato, eu já passei Sim. por isso. Às vezes na hora do próprio ritual lá, independente da religião que você for, não aguenta, ele vai descascar ali de imediato, Igual hoje em dia a gente tem um grande problema que eu falo que é a questão das miçangas. As miçangas hoje é um grande problema, porque se você não tem R$240 para comprar aquela marca famosa, que é a miçanga Jablonex, infelizmente a cor vermelha vai descascar. Sim, a marrom também. A marrom, o azul escuro também. Só que aí que existe vou dar uma dica agora para as pessoas. Opa, gente, a dica aí já dá corte, ó, vai. Pessoal, quando vocês forem comprar a miçanga, não precisa ir diretamente naquela cara. Você faz o seguinte: você pega, dá uma olhada, sempre no pacote de miçanga, ele vai ter uma quebrada ali dentro. Sempre. Dá uma olhada se quando ela estiver quebrada ali dentro, se dentro dela é da cor que você quer e que você precisa. Se aquela quebradinha tiver, por exemplo, o azul, ela vai continuar azul mesmo depois de... Porque a gente sabe, o fio de contas, infelizmente, não é um enfeite. Ele vai passar por exemplo, para comer. Por exemplo, o Rugebe que vai acompanhar um sacerdote uma vida inteira. Uma vida inteira. Gente, o meu Rugebe, ele tá comigo desde meus 7 anos e vocês não veem eu usando ele aleatoriamente. Por quê? Pra não quebrar, entendeu? E porque às vezes se ele se partir, as pedras são tão pequenininhas que não dá pra você sair catando, não é igual um fio de contas grande, então a gente tem que ter muito cuidado. E tem uma Mas muito boa essa sua ritualística nisso dica. que você falou, né? Você acha que fio de santo arrebenta à toa? Não, mas posso falar uma pessoa que é de Oxumaré de Euá, que o Oxumaré se joga no chão, sai rastejando o barracão inteiro. Imagina você com um monte de fio de conta no pescoço, rastejando, sai arrebentando tudo. Então, se o fio não tiver muito seguro, se o fio não tiver com um cordão muito encerado e novo ou forte, ele não vai arrebentar. Agora, se ele tiver mais fraco, ele arrebenta. Por exemplo, esse brajá. Mas você nunca falou com um filho de santo assim: seu filho arrebentou, eu sei que você fez algo errado. Não, nunca. Você teve essa concepção na Umbanda? Sim, eu tive algumas Porque às sessões. vezes, gente, também, às vezes você está recebendo uma carga negativa e se você está usando uma guia de proteção, ela também pode arrebentar, entendeu? Então, não é porque você fez algo errado. Eu acho que o algo errado, ele reflete na sua vida, entendeu? Na sua vida. Ali vai acontecer algo na sua vida. Eu não estou falando de alguém morrer, não, porque é o fim do ciclo da pessoa, que é algo que a gente não escolhe, que não faz parte da gente. Não é a gente que escolheu aquele caminho para aquela pessoa morrer. Tipo, perder um pai, mamãe, a culpa não é do seu orixá, a culpa não é da sua entidade, a culpa não é sua, entendeu? Aquilo ali é o final do ciclo daquela pessoa, porque eu vejo muita gente, às vezes, perde um ente querido e quer culpar o orixá, quer culpar a obrigação, né? E não é isso, então a gente tem que saber dividir as coisas. Sobre isso eu tive uma questão que até eu conheci, é uma pessoa que
Vocês não o pai bebem água, não, só conhece. eu. Passou por uma pessoa da família que faleceu, eu pensei assim, ele tá iniciando nesse caminho, eu falei, nossa, agora ele vai afastar da espiritualidade. E muito pelo contrário. Foi tão bonito ver que uma pessoa que tinha só 5 meses, que conhecia alguns conceitos sobre a Umbanda, que estava ali frequentando festas, virou para mim e falou assim, agora é o momento que eu tenho que ter mais fé e acreditar mais. E a pessoa em nenhum momento espraguejou, em nenhum momento culpou. E aí eu entendi que é muito sobre o individual, sobre como cada um vê a experiência, né? Mas você tinha medo de rebentar seus fios lá no terreiro? Não. Acharam que você estava fazendo alguma coisa errada? Os meus, assim, eu nunca tive receio, porque, quando eu faço, igual o meu fio, eu já tive o caso que, assim, hoje eu não uso fio de contas fora do axé, por quê? Porque se eu colocar um fio de contas, geralmente vai acontecer alguma coisa que ele, depois de um período, ele vai arrebentar. Você usa seus fios no dia a dia? Gente, eu sou meio ciumenta dos meus fios. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou tão sistemática que eu tenho os fios para me usar, para me ir em encontros políticos e tal. E eu tenho meus fios que eu uso dentro do meu terreiro. E eu tenho os fios que eu tenho ciúme até de usar dentro do meu terreiro, que eu uso somente nas minhas obrigações. Entendeu? Eu tenho muito fios. Se um dia eu mostrar pra vocês, vocês vão cair de costa. Quem sabe um dia eu mostro, tá? Mas eu tenho muitos fios. E eu tenho aqueles fios também quando eu quero impactar. Por exemplo, eu tenho um fio todinho de coral vermelho. Aí eu chego pra todo mundo saber que eu sou muito rica. E eu tenho também, gente, um fio de um coral todinho branco. Então, a pessoa fala, onde que ela arrumou esse coral branco? Entendeu? Então, o que que acontece? Tenho os meus fios que é separado só para os meus status, tipo, quando eu quero chegar como uma pessoa elegante, rica. Tenho os meus fios que eu uso para as minhas obrigações. Tenho os meus fios que eu uso para ir nas minhas reuniões políticas e meus eventos culturais. E tenho os fios que eu uso aqui durante mesmo o processo do meu axé. Mas entendeu? Eu posso tomar uma cervejinha com fio no pescoço? Só com rungebe no meu caso, né? E também, de Exu também não, porque a minha pombagira não gosta que eu beba antes de recebê-la. E a minha pombagira não gosta que eu fume nem que eu beba. Ela diz que só quem fuma e só quem bebe é ela. Então, eu não fumo e não bebo, entendeu? Então não tem por que usar o fio de conta dela, porque acho que a surra ia ser maior. Então eu não faço isso e eu acho que é meio desrespeitoso, né? A gente até você viu botar o sagrado junto com algo que é seu, pro seu prazer, pra sua diversão. Agora, o rungebe, ele pode ser usado para tudo. Ele pode ser usado para você virar em entidade, virar em Exu, para você beber, para você fumar, para você fazer sexo, porque ele ali, ele é usado, ele está registrando tudo que você está fazendo, entendeu? Mas eu não uso não, gente, porque vai que registra lá, fez sexo tal dia, tal hora. Já pensou se eu chego lá, a gente não sabe como que vai ser, gente, na hora que chegar lá. O seu fio é um e o da sua entidade é outro? Você usa o fio da sua entidade no dia a dia, no cotidiano? Não uso. Eu tenho já fica dentro do meu carro o fio que eu uso no geral, geralmente para me sair por aí. E os fios que eu uso durante o candomblé são diferentes. E se eu for para uma festa fora de uma casa, eu tenho um fio para me andar por todos os lugares. Dois. E os outros são guardados. Por exemplo, esse aqui é meu, ó. Geralmente, você não me vê com esse fio por aí. Você já me viu? Não. Esse fio é meu, então eu uso ele no meu Oxumaré atravessado. Entendeu? E aí, por exemplo, eu paguei, né, 1 ano dentro do candomblé. Aí eu não tenho direito ainda de usar esses fios. Não. Mas a minha entidade poderia um fio? Seu orixá, você fala? O seu orixá, o seu Ó, orixá. você não pagou 1 ano, você não pode usar trigum, não pode usar chicote, mas a sua entidade, que é, na verdade, estou falando do ser celestial, que é o orixá, ele pode usar tudo. O orixá pode usar rixili, o orixá pode usar pano africano, o orixá pode usar um fio de contas, mas você não. Entendeu? Então uma coisa é você. Aí eu vejo gente que ganha de um orixá, aí ele usa e fala, eu ganhei de orixá. Entendeu? Então deixa eu te falar. A gente tem que entender que uma casa de candomblé, ele faz parte de uma organização sistêmica e baseada na hierarquia. E tem um porquê. Eu vou até fazer um curso sobre isso. Não sei agora, mas daqui até
no máximo dentro desses 3 meses eu vou falar sobre isso, porque tem muitos sacerdotes que não entendem como que funciona essa organização sistêmica, e isso é importante. Você que faz psicologia, se você não tiver noção sobre a organização sistêmica, não adianta você fazer santo, você tem entidade, entendeu? Você vai ficar se auto-sabotando sempre, vai ficar rodopiando sempre, vai ficar patinando sempre. Então a gente precisa de ter algumas noções de onde a gente está dentro de um terreiro, qual que é o nosso lugar dentro de um terreiro, para a gente poder fluir, poder prosperar. Às vezes as pessoas falam assim: ai, a mãe Leia mistura as coisas. Não, aqui em casa o calendário é tudo diferenciado. Tem o calendário de Candomblé, tem o calendário de Exu e tem o calendário de Jurema. São em dias diferentes, com cultos totalmente diferentes. Tem um site muito bem embolado, muito bem organizado. O melhor site do Brasil é do Axé Danferó, entendeu? Lá está tudo catalogado, tudo diferenciado. A gente sabe exatamente o que é Umbanda, o que é Candomblé, o que é Quimbanda, o que é Jurema, tá? E eu sei muito mais coisas, mas aquele site é feito para isso. Lá tem tudo, é completo, pode acessar. Vale a pena, sabe por quê? Porque hoje pensa, uma sacerdotisa de Candomblé está sentada do lado de alguém de Quimbanda e discutindo algo que há pouco tempo atrás parecia absurdo. Por exemplo, você trazer o comércio para dentro do seu templo, um comércio que não é seu, né? Porque você vai estar lá virada no seu Exu, no seu pombogira, enquanto o Thiago vai estar lá na frente com a barraca fazendo o dele. E aí acho que esse sistema quebra muitas coisas, porque se eu sou o dono da minha casa, o lucro ele é 100% meu, né? Essa era a ideia passada. Só o meu que trabalha. Tinha casas até pouco tempo que só o guia do pai de santo era que trabalhava, que consultava, e hoje a gente está vendo essa desconstrução, e por isso que está crescendo, porque o sacerdote confia naquilo que ele fez. Então, quando ele socorre ali uma parte, o outro fica menos carregado por sacerdote. Sobrecarregado, né? Fica algo mais bonito, e acaba que o empreendedorismo do Thiago faz com que você venha na minha casa não por mim, mas pela presença dos fios encantados, e assim você tem chance de me conhecer, porque eu citei os fios encantados, mas já citamos uma galera enorme aí, que às vezes você vai porque o fulano foi na sua casa durante o culto e você viu lá e você aproveitou a ponte. Então traz um laço enorme que estava passado da hora de ter, que outras religiões já faziam. Mas isso aí fala sobre a conscientização de trabalhar no coletivo. Como que eu sou um sacerdote, cuido de um coletivo, cuido de um Egbé, mas não sei trabalhar dentro do coletivo, né? Então eu acredito que a gente dá oportunidade para os nossos, né, dentro do terreiro, isso aí é uma evolução, né? E é uma visão empreendedora, porque você está abrindo as portas para outras pessoas mostrarem o trabalho delas, que elas fazem através de uma conexão espiritual, e que são objetos e ferramentas que nós precisamos, né, também dentro do nosso trabalho, porque independente se é Candomblé, Umbanda, Quimbanda e Jurema, a gente precisa das guias. Você não concorda? É igual uma coisa que... Não é necessário para a entidade, que a entidade vem sem nada. Sim. Porque quando o Padilha começou a me pegar, eu era criança, eu tava de calcinha, entendeu? Não tinha roupa, não tinha guia, não tinha orientação. Ela que me dava orientação e ela que me forneceu orientação até hoje. Então, gente, as pessoas que acham aí que eu sou o que sou, entendeu? Porque eu tenho que me encostar em alguém, tá totalmente errado comigo. Eu aprendi desde pequenininha. Eu sei quem eu sou, com roupa ou sem roupa, entendeu? Tendo alguma coisa, não tendo. E o menos, às vezes, é o mais. Maior que o mais. Isso. Porque, às vezes, você se emprega tanto para provar que ele tem uma pombogira a nível de se maquiar, colocar brincos e vestidos avassaladores, e quando a entidade desce, ela própria, ela se transfigura. Qualquer um que tem olhos para ver já sabe que não é mais a pessoa, muda cheiro, voz, performance. Então não precisa, às vezes, deixar isso muito teatrólogo, assim, não. A gente tem saudade desse tempo, sabe? De um pano só na costa e tá tudo lindo. Mas eu falei mais isso, Thiago, porque no sentido de quê? De que o Pai de Santo e o sacerdote, ele não precisa se preocupar de abrir as portas para
convidar outras pessoas que são empreendedoras, que estão ali vendendo os objetos que os médiuns, que as entidades querem usar, porque isso aí não vai tirar o valor dele. O que ele está constituído dentro dele. Por isso que eu falei, com roupa ou sem roupa. Ele tem que ter uma constituição, ele tem que ter uma segurança de quem ele é, né? E é óbvio, eu abro a porta da minha casa para empreendedores afro, ali pode acontecer muita coisa, né? Aquela pessoa ali pode gostar da minha casa, como não pode. Aquela pessoa pode ser bem tratada na minha casa ou não, porque às vezes o tratamento também não precisa, não é diretamente da gente, às vezes vou estar incorporada e algum filho lá que não tem noção vai lá e fala alguma coisa para você. Então, tudo tem riscos, mas a gente tem que entender o bem maior. O bem maior é que a gente incentivar o empreendedorismo afro dentro dos terreiros. Então, mas essa questão é muito importante, até ressaltar um ponto, até para futuros empreendedores do axé, que é uma coisa que eu aprendi muito cedo, que eu venho assim de uma educação muito firme. Minha mãe é uma mulher muito forte, muito firme, e me ensinou isso desde sempre em casa. Se eu ia me alimentar na casa de alguém, eu não tinha que observar como que a pessoa mexia ou fazia a comida. Eu tinha escolha. Quando ela liberasse para servir, olhar, comer ou não. Isso eu levei quando eu comecei a ir nas casas, quando eu comecei a ir nas festas. A partir do momento que eu coloquei ali, eu tenho que ser agradecido. Não cabe a mim julgar, não cabe a mim observar além do que eu fui ali fazer. Então, assim, essa área profissional, isso é interessante. Isso. Porque às vezes você vai lá, montou sua banquinha e você já quer intervir no atendimento do eixo tal, do pombogira tal, agregar, julgar um ritual. É o coletivo, gente. Não é hora disso, é hora da gente aproveitar essas portas abertas. Igual, hoje a gente tem a Quimbanda, tem a Jurema, tem o Candomblé, tem a Umbanda, tem outras vertentes também. Cada uma delas tem os seus fundamentos. Cada sacerdote tem ali a sua oralidade e a sua ancestralidade. Então, a liturgia, né? não cabe a gente julgar. Eu vejo assim, a partir do momento que a pessoa está ali empreendendo, ela tem que ser agradecida, igual eu. Eu não interfiro. Se eu vejo algo entre um Exu ali, se alguém da casa não me pede, vai lá, pode servir ele, eu não vou. Por quê? Porque tem que partir da confiança daquelas pessoas em falar, olha, ele pode ir lá e pode servir aquela entidade. Então, às vezes, se eu for diretamente, eu estou passando por cima de uma autoridade. Mas você está correto. O meu Exu não aceita qualquer um servir. Então, existe uma pessoa que já sabe onde estão as coisas dele, o jeito que ele gosta, e aí sim. E às vezes você, na emoção de tentar servir, atrapalha a ritualística e ainda se dá mal. Deixa eu só mandar um beijo aqui pra todo mundo, que também mandaram um beijo pra você. Depois a pessoa fala, eu mandei, ninguém leu. Então, mandar um abraço aí, obrigado por estarem aí acompanhando o POD Macumba Espiritualidade, Marcos Vinícius, Chombola, a Lindaura, Babalaô e Façami, o Babalorixá, Alex. Deixa eu falar aí do Babalaô e Façami. A gente tá... Eu estou conversando bastante com o pessoal da África e estamos bolando um jeito da gente entrevistar ele está na Nigéria. Tem como, a gente tem plataforma. Se ele tiver internet, a gente consegue. A gente manda um link para ele, a gente manda o link. É uma possibilidade aí, gente. Vai acontecer então, que já eu vou combinar aqui com o Pai Alec pra gente fazer essa entrevista. Mandar um abraço para Daniel Benigno, Marco Vinícius, Mameto Rafaela, a senhora está devendo aí, né? Ser entrevistada aqui, vê aí a sua agenda, fala com a gente para marcar o dia, pra né? Pra gente poder estar aí apertando a Rafaela. Isabela, Mago Paulo de Dragão Negro. Deixa eu falar a respeito do Mago Paulo de Dragão Negro. A gente vai fazer um trabalho entre hoje e amanhã e depois pode trazer no podcast. Ele é muito polêmico, ele é carioca. E aí tudo que acontece, que foge do erro um pouquinho, ele dá aquela cutucada. Então eu acho assim que o canal dele cresceu porque ele não tem tato na língua. Então eu acho que é uma pessoa que vai dar ibope. Olha! Um abraço aí pro meu amigo. Vamos marcar já, botar na agenda já. Um abração aí pro Mago. Mandar um beijo também a Melinda, que mandou pergunta aqui, né? A Luana, que mandou boa noite, mandou um abraço pra você, Thiago. Parabéns pelo sucesso de Fio Encantados, ela falou.
A Ana, inclusive, que é do Umbanda Mil Graus. Eu ia citar o nome aqui que ela mandou depois a página. Cadê? Ana Paula Miranda perguntou uma pergunta muito mega super hiper ultra importante. Onde podemos encontrar os fios que você faz? Tem alguma loja física? A Fios Encantados ainda não tem uma loja física, porém a gente tem parceria com a Flora da Dona Rosa, que agora abriu ali no setor Vera Cruz. Inclusive pedi para o pessoal dar um apoio para as floras que estão iniciando agora. Uma visita lá na Dona Rosa. Mas é porque o projeto... Em que setor? Vera Cruz. É porque o projeto do Thiago é esse, gente. É de levar os fios para durante os toques, deixou ele em terra. Mas se eu quiser adquirir, tem saída sim. Eu posso estar em qualquer lugar do Brasil. Como que funciona? Isso, a gente tem o Instagram e através do nosso Instagram também a gente tem um número de telefone que a pessoa pode mandar a forma como ela quer, a descrição do fio. A gente atende o Brasil todo, né? Qual que é o seu WhatsApp? Vou colocar o WhatsApp aqui. 62 Zap do Thiago, Fios Encantados, 62 9220 88. Então, encomenda já o seu fio de contas através do WhatsApp do Thiago, entendeu? Fala o que você quer, que ele te manda as ideias e os fios de contas que ele já tem, e ele também personaliza para você, tá? Né? Seria interessante. Olha, vou dar uma dica: pegar a festa de Exu e personalizar fios para vender durante a festa. Daquele Exu, o dono da festa, entendeu? Se você chamar o Thiago, vai na sua casa. Gente, não tem esse negócio da casa ser grande ou da casa ser pequena. Você deu para entender o respeito, o porquê ele entrou ali naquele espaço, sabe? Você não vai ter constrangimento, ele vai arrumar um cantinho ali e vai ser bom, sabe? Isso é interessante. Vamos abrir essas portas, deixar o terreiro da gente maior, ter essa conexão, né? Essa troca. Aproveitando esse gancho, eu até queria convidar as pessoas dos terreiros, pais, mães, dirigentes, a Fios Encantados. O Instagram nosso hoje está batendo 4.000 pessoas. Para quem tinha um Instagram de 1.000 pessoas, hoje está com 4.000, depois de completando só 10 meses. Como que foi a minha postura a partir do momento que eu cheguei nesse quantitativo? Começar a divulgar as pequenas casas. Quem entra no Instagram da Fios sabe onde tem gira, quando tem saída de candomblé, porque todos os terreiros que nos marcam, nos chamam, a gente faz questão de repostar. Mas mais uma vez o coletivo, porque se não fosse a gente não cresce, gente. Inclusive, é um pelo outro. Queria agradecer a vocês hoje, porque no início ali foram as portas que foram abertas ao pai Paulo também, né? Foi um dos pais também que foi um dos primeiros a abrir a casa dele para eu estar ali presente. Eu falo que a Fios... bruxa aqui, olha, gente do céu, se mexer com o Thiago, eu acho que aí o caldeirão ferve. Tem que mandar um beijão pra bruxa que levanta sua bola sempre. Isso que eu ia falar agora, que também é uma pessoa que eu conheci em um evento. Ela simplesmente foi lá me cumprimentar e ela falou que beleza tem nesses fios. E eu tive um encanto ali, que foi a Cleo Loyola, porque é uma pessoa que é sincera. Ela, quando precisou falar, olha, você precisa crescer, então agora você vai dar um jeito, arruma o seu jeito e cresça, porque você tem algo aí, né? Teve alguns outros eventos que eu passei, eu sou muito agradecido a todas as pessoas. Eu não conseguiria citar o nome de todos, mas eu quero dizer a todos, né, que chegarem essa informação, que se a Fios está aqui hoje, se ela é como é graças a cada um de vocês que abriu, porque não é fácil você empreender, ainda mais uma pessoa que não queria estar trabalhando com coisas relacionadas ao axé, mas eu entendi que não é um trabalho, é uma missão, é uma dedicação, né? Então, assim, eu sou muito agradecido a todos que abriram as portas. Eu acho que o Thiago, né, que representa a FIO, vai ficar muito rico, porque também ele tem os benefícios.
Cada festa ele passa ali pelo Exu, pela entidade de cada terreiro, recebe uma mironguinha, um passinho, um borrifado, perfume, uma bênção. E tem um detalhe, toda festa, todo evento que eu fui ensinado de uma forma, igual eu falei, tive uma mãe muito firme. Não, te deu uma boa educação, né, Thiago? Tem gente muito mal educada. E às vezes não foi nem a culpa da mãe, a culpa às vezes da pessoa mesmo. Ela chegava e falava, não se vá em festas com as mãos vazias. Se você não tiver nada para entregar, entregue um sorriso e um abraço. Mas se você tiver a possibilidade, você entregue. E aproveitando esse ensejo aqui, como eu sempre vou em todos os lugares, eu nunca vou sem levar um presente, sem levar um pouquinho daquilo que eu faço. Ai, é pra mim! Gente, olha que amor, que fofo! Fios encantados. Olha a embalagem. Que lindo, que chique. Deixa eu ver o que é pra Antes o povo não ia em gira de Exu sem levar nada. Gente, que linda essa bolsinha. Olha isso, gente, que fofo. Detalhe, sou eu mesmo quem confecciono as embalagens também. Nossa, muito lindo. É um cordão com um tridente. Gente, amei! Olha isso. E olha, eu vim sem já pra colocar esse colar. E eu vim toda no dourado, tudo combinando. Não, e detalhe, olha que lindo. Com branco, dourado com branco. Combinando comigo. E ele não sabia, gente. Nem eu sabia que eu vinha de branco. Porque vocês sabem, né? Que eu não tenho esse negócio de escolher roupa. É a primeira que eu pego lá e tal. Lá em casa, eu acho que todos já vestiram fios encantados, né? A dona Lindaura, se eu for numa festa e o Thiago estiver, e ela não sai da festa sem uma lembrancinha lá da barraca do Thiago, já é uma amorosidade muito grande, viu? Não, da última vez eu tava até olhando, né? Mas aí não deu pra eu comprar nada. A Fios, ela cresceu um pouco além só dos fios de pontas, dos cristais. Mas essa é a ideia, né? Essa é a ideia empreendedora. Olha que lindo, gente, tá? Eu comecei a lançar semi-joias porque eu não encontrava. Eu não encontrava nada relacionado ao axé. Você vai numa loja hoje, não tem. É difícil, na verdade, achar, viu? Gente. Parece que esboicota, gente, né? olha aqui. Olha que lindo esse tridente. Arrasou. Arrasou. Olha. Muito lindo. Quando você está fazendo os fios, acontece de espíritos falarem com você. Às vezes eu peço uma coisa e a minha pombogira pode te influenciar a fazer outra coisa ali. Olha, acontece bastante coisas inusitadas. Desde barulhos até eu estar no final do fio, o médium... Porque assim, eu faço fio e vou mandando às vezes pra pessoa, olha como que tá ficando. Era assim? Porque uma das coisas que eu nunca deixo é a pessoa levar um fio que ela não goste. E aconteceu um caso muito inusitado, que foi a médium versus entidade. A entidade passou por fazer de um jeito, o médium queria que colocasse algumas coisas a mais. Eu quero mais pingente, eu quero uma coisa. E eu fazia a guia. Toda hora parecia que minha mão pesava. E o fio caía e saía tudo. Aí chegou no ponto que já estava na 13ª vez, eu mandei mensagem para a pessoa e falei, olha, tem certeza que o fio é para fazer com essa quantidade de coisas? Porque eu lembro que eu estive no seu axé e a entidade pediu para que fosse algo simples. Aí falou, não, faz o seguinte, tenta fazer 2, faz o jeito que ela falou e faz o jeito que eu quero. E aí qualquer coisa no dia você leva e aí a própria entidade decide. Eu fiz, porque assim, tem uma outra coisa da Fios. É igual o pessoal fala, você cobra entrada para fazer um fio sob encomenda? Não, não cobro. E se a pessoa sumir? Se a pessoa sumir, o fio vai estar lá para determinada energia de determinada entidade e vai encontrar. Igual aconteceu esses dias. A pessoa pegou, sumiu, e aí o fio estava lá de pombogira menina, uma pessoa chegou, literalmente descreveu o fio. Eu até perguntei, foi você que tinha pedido? Aconteceu alguma coisa no Instagram que fez com que você não levasse? Não, é porque a minha entidade pediu esse fio deste modo. Eu fiquei... E já estava pronto. Tava pronto, não tava nem na arara, ele tava no canto assim, que eu falei assim, vai que a pessoa aparece que eu deixo guardado. Eu tenho isso, se eu fiz um compromisso com vocês de deixar no fio guardado, eu vou deixar ele 1 mês guardado. Independente de alguém oferecer um valor ou não. Se eu fiz para aquela pessoa e para aquele guia daquela pessoa, é dela. Então eu vou guardar e vou respeitar durante o período de 1 mês. Por quê? Porque às vezes, gente, a gente que é do axé sabe, às vezes a gente tem um ebol para passar, tem algo de emergência ali para fazer.
Então, assim, eu acho justo dar esse tempo para a pessoa, né? Então, assim, acontece de, às vezes, eu tá lá e do nada cair. Os fios de cristal, eles vêm em maço de 10, né? Já aconteceu de soltar 2 fios de cores diferentes e misturar. E eu olhar e falar assim, entendi, eu tenho que fazer esse fio. E eu ir lá montar o fio, 2 dias depois o fio sair. Então, acontece de, às vezes, a pessoa querer uma guia muito exuberante e o fio não sair de maneira nenhuma e eu ter que falar com a pessoa. Hoje em dia eu já coloquei como que eu posso dizer, um consenso ali. Eu faço o que a pessoa falou e se não estiver dando certo, eu vou fazer do jeito que está a minha intuição. Aí, geralmente, eu mando e a pessoa pega o que estava da intuição e não pega o que ela tinha pedido. Mas ele é psicólogo formado, é psicologia reversa. Psicologia reversa. Gente, a gente já tá dando tempo, então a gente vai fazer a finalização. Vou pedir pro Thiago fazer a finalização dele, depois o Pai Alec e eu finalizo pra gente poder encerrar. Mas é uma pena, porque por mim, vocês sabem, né, gente? Eu conversaria com o Pai Alec e com o Thiago até amanhã de manhã. Mas eu espero você aqui na próxima quarta-feira, tá? A gente marca às 18, mas às 19 horas a gente começa. Por quê? A gente está tentando, não é certeza, mas nós estamos tentando com um rapaz porque agora a onda é bebê reborn, né? Reborn. A gente está tentando um rapaz que trabalha no Brasil com magias com bonecos. Gente, não tem nada a ver com voodoo. É um altar onde existem bonecos e eles têm finalidade, é fantástico. Então, se der tudo certo, né? A gente vai falar aí, deixa só no ar. Tem muitas ideias. Eu conheci um rapaz, é só uma ideia, se vocês conhecerem alguém, manda pra mim. Que ele trabalhava com necromancia. Por exemplo, uma pessoa é sequestrada e morta e a família não sabe onde tem o corpo, né? E aí aquela pessoa ali, ela mexe somente com esse tipo de necromancia e ela consegue entrar em contato com esse espírito para o espírito falar onde está o corpo. Se você conhece alguém que tem essa habilidade, manda o WhatsApp da pessoa para mim, pra gente poder chamar aqui para entrevistar, tá bom? Fazer um momento aí de paranormais. Mas eu quero, você sabe, né? É a ideia, a gente já deu essa ideia no outro. Então, quero aí agradecer a quem está nos acompanhando. O Thiago vai fazer as palavras finais dele para essa entrevista, porque ele pode voltar aqui outras vezes, tá? É um espaço que está aberto para você, para outros empreendedores afro, para outros sacerdotes e também para pessoas aí que querem mostrar. Eu faço um trabalho diferenciado dentro da espiritualidade. Só é mandar um WhatsApp, ou pra mim ou pro Pai Alec, entendeu? Ou ir no nosso Instagram. Mas o que acontece? Às vezes, se você não é salvo dentro do meu Instagram, a sua mensagem vai lá pro final. Precisa aceitar para poder... Isso acontece comigo também. Então, se demorar, porque o seu foi lá para aquele lugar que às vezes a gente não acessa. Então, dentro do meu WhatsApp, Candomblé Goiânia e Movimento Agô, tem o meu telefone, que é 62981608680, e nas redes sociais do Pai Alec também tem o telefone dele. E aí ficou na dúvida se usa ou se não usa fio, chama o Thiago, que cor que é aquele fio, qual a ligação, porque o povo pergunta muito mesmo, que eu ganhei, qual a ligação de cor. Chama o Thiago lá, que ele vai tirar suas dúvidas a respeito de fios. Quer comprar fios? Chama o Thiago. Quer chamar ele para expor no seu toque? Chama o Thiago, entendeu? Então é isso. Thiago, faça suas palavras finais aí. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade que está sendo dada para todas as pessoas que abriram as portas para que a Fios existisse, né? Agradecer a todas as casas que dão a oportunidade, falar que eu estou ali, até igual eu brinco com o pessoal. Se precisar chegar mais cedo para arrumar as mesas, para arrumar o salão, gente, pode chamar. Uma das maiores satisfações que eu tenho é a hora que eu estou ali e eu vejo que a festa aconteceu, que o toque aconteceu. Quer chamar Fios para um toque na casa de Exu, de Preto Velho, eu vou com toda a satisfação. Por quê? Porque a Fios, a primeira coisa que vai nela é o amor, o carinho e o respeito. Sem isso, eu não estaria aqui fazendo o que eu faço hoje com relação a Fios, porque na Fios eu coloco aquilo que eu gostaria de encontrar. Na Fios eu coloco as coisas que eu
tenho vontade de ver nos lugares, e eu gosto de proporcionar às pessoas que elas realizem o sonho de ter um fio ali da maneira como ela quer. Então não tem problema se a pessoa encomendar, se tiver que refazer o fio 10, 12 vezes, a gente vai refazer, e eu vou refazer com todo carinho. Sabe por quê? Porque o objetivo é entregar o melhor, não só para aquela pessoa, mas para aquele guia espiritual, para aquela representação que ela vai dar para aquele fio. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado às casas, muito obrigado aos eventos, muito obrigado a todas as pessoas. E é igual eu falo, hoje em dia a gente precisa muito acreditar, porque, igual eu falei, todo lugar que eu entro, a primeira coisa que entra é a fé. É a fé. É o acreditar. É entender que se eu me disponho a falar com uma entidade, não tem que em nenhum momento passar isso, aquilo. Não, eu tenho que escutar e tirar daquilo o que é útil para a minha vida. Então, ter esse olhar, ter mais empatia e pedir para que as pessoas entendam que a gente precisa se auxiliar no empreendedorismo do axé. A gente tem pessoas aí como a mãe Sheila, o Laureano, temos floras que estão aí há bastante tempo. Então, assim, vamos nos ajudar. Sim, eu fiz um evento, você lembra? Grandioso, onde eu convidei todo mundo teve a oportunidade de expor. Eu acredito muito na coletividade, acredito muito que a gente tem que incentivar esse empreendedorismo do povo de terreiro. A gente tem que se auxiliar, a gente tem que ter consciência de trabalhar no coletivo, né? Espero que em breve eu tenha disponibilidade e força para fazer um outro evento também, até maior que aquele, né? E vai dar certo para a gente poder dar um foco aí, uns holofotes para esse empreendedorismo afro. É bom deixar enfatizar que nós não estamos aqui fazendo propaganda para os fios encantados. Nós chamamos o Thiago por o trabalho dele ter se destacado e por reconhecermos nele um representante do empreendedorismo, até mesmo porque nós trouxemos nomes de vários feras durante o podcast. Então, não estamos fazendo, nós estamos mostrando a história da espiritualidade, a evolução, a forma com que hoje é feito. Então, nós falamos de muita coisa e trouxemos um assunto que é um assunto básico para qualquer terreiro, que é o uso dos fios. Sim. Né? Diferença de cor, magia, conectividade. Então, foi um podcast maravilhoso, com muita curiosidade. E assim, né, se a pessoa ficar meio chateada, é só ela mandar o WhatsApp e falar que também quer participar da entrevista, né, para falar sobre a história dela, de como que ela chegou no empreendedorismo afro. É como eu falei antes, eu falei que aqui é uma porta aberta, inclusive falei pro Thiago que a porta também tá aberta se ele quiser voltar, se tiver algum projeto, tiver alguma novidade, né, esse espaço aqui é para o povo de terreiro, das pessoas de terreiro, para o povo de terreiro e também para as pessoas que têm interesse em nos conhecer. O podcast aceita patrocínios, porque tem um gasto para poder fazer esse programa, e às vezes você quer colocar a sua marca, a sua logo, aí entra em contato com o Babá Alex, que é porque está por trás ali das câmeras, porque aí vem ferramentas, microfone novo, o impulsionamento, alcançar mais mídia. Então, às vezes, você participa também, você que é empreendedor, o povo do axé, participa na construção do nosso trabalho, que nós estamos discutindo macumba e espiritualidade. O trabalho que a gente está fazendo, um dia vai impactar aí, vai quebrar esse preconceito, vai trazer temas que às vezes você nem conhecia, e a gente vai discutir de forma séria aqui dentro. É uma construção, né, Paiara? É igual as pessoas acham assim, que tudo começa já explodindo, não. É uma construção, a gente está construindo esse pod, macumba espiritualidade. Por quê? Porque não tinha nenhum pod voltado para as comunidades de terreiro aqui do estado de Goiás. E esse pod aqui está aberto para você. Então, se você tem um diferencial, se você tem algum conteúdo, alguma coisa que você queira e acha importante de passar ou de colocar como debate, né? Pode mandar o WhatsApp para mim ou para a Paiara. Escrever um livro e o livro está aí morto na gaveta. Vamos resgatar, sabe? Vamos trazer essa história, trazer essa energia. A gente está aqui para isso, por essa luta. E aproveitando só para falar uma última coisa, pessoal.
vamos valorizar. Ter um podcast falando sobre a espiritualidade, vamos compartilhar não só o de hoje, mas todos os vídeos, vamos pegar, vamos dar uma olhada, vamos assistir, vamos compartilhar os recortes, porque o podcast crescer vai dar oportunidades para mais pessoas. Então, assim, um like seu é importante, um compartilhar seu é importante, trazer novas pessoas para conhecer o podcast é de extrema importância. Por quê? Porque é uma ferramenta para trazer visibilidade para o povo do axé. Sim. Então, a gente que reclama muitas das vezes, nós não temos espaço. Olha o espaço que a gente tem aqui. Então, vamos consolidar, vamos fazer isso de um solo firme, fazendo o quê? Dando like, compartilhando os recortes, Sim. sugerindo convidados, Sim. se convidando, mandando uma mensagem. Por quê? Porque o objetivo é o quê? Isso é um registro. Isso vai entrar como, olha, um podcast voltado para a espiritualidade. Sim. Então é muito importante que todos façam isso. E olha que delícia, hoje nós tivemos um babalaú da Nigéria nos assistindo, um mago do Rio de Janeiro, um mamameto de Angola, o Babalorixás que comentou. Na verdade é um momento de encontro tão grande entre o pessoal da Quimbanda que estava, da Umbanda. É um momento de encontro maravilhoso que às vezes você não vai ter em outro lugar. Sim. Gente, então, a gente está finalizando. Quero agradecer ao Thiago, né, ter aceitado o convite do pai Alec. Mas ele sabe também que ele é meu convidado sempre, né? A gente já é amigo já há um tempo, onde eu já conheço os fios dele. E são fios lindos, são fios que são feitos não só com amor, né? Mas também são fios que são feitos com produtos que têm uma durabilidade, né? Então é algo seguro, sem contar que é produzido através da criatividade de uma conexão espiritual, tá? Quero agradecer também o pai Alec, gente, porque vocês sabem que ele mora, o terreiro dele é em Brás Abrantes, né? Então todas as quartas ele vem aqui no nosso estúdio, né, pra gente poder realizar isso. Se vocês não sabem, estúdio também é caro, né? Para você montar tudo. Antes eu pagava o estúdio para poder fazer a apresentação para vocês. E o nosso podcast nunca foi financiado. O financiamento é nosso mesmo, porque a gente acredita ser importante para difundir, divulgar, fazer essa. E não tinha nem a liberdade, não, né, mãe? Porque aí você, num espaço do outro, você tem que limitar determinados assuntos, às vezes andar... Às vezes o entrevistador é evangélico, entendeu? Às vezes também... Você lembra que eu fiz uma vez um podcast interreligioso e deu até uma discussão lá? Então... não é uma coisa tão simples de fazer, né? É algo que exige ali empenho, dedicação, né? Compromisso, igual o pai Alec também tá tendo de vir toda quarta-feira, eu também, porque a gente tem vários afazeres, né? O pai Alec, ele não tá ali só em Brás Abrantes, ele vai pro Brasil inteiro, tem um monte de terreiro para ele cuidar também. Então eu quero que vocês entendam que a gente tá aqui abrindo esse espaço para vocês, aonde a gente tá tendo espaço, aonde o nosso povo de macumba e o nosso povo de espiritualidade tem a voz para poder vir aqui falar, pra gente poder fazer um debate, pra gente fazer um diálogo, pra gente poder difundir, divulgar a nossa religião, a nossa tradição, a nossa cultura, nas coisas que a gente acredita, né, nas nossas crenças, nossa fé. E também passar tudo que tá dando certo, né? E você tá convidado a participar disso, porque isso aqui é feito para você, tá bom? Então é isso. Muito obrigada a todos que nos acompanharam aí, participaram. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, acho que tá perfeito, né? Então é isso. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam e participaram aqui do Pod Macumba e Espiritualidade, feito exclusivamente para você, né? Que está aí, que é pertencente de um terreiro, que é macumbeiro, que é feiticeiro, que é juremeiro, que é ifaísta, que é candomblecista, que é umbandista, que é quimbandeiro. Esse espaço aqui é seu, tá? Então vem aqui junto com a gente todas as quartas-feiras a partir das 8 horas da noite. E é isso, até a próxima quarta. Um beijo.